Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Lumen, à luz de um bom papo. Mais uma vez com uma pessoa espetacular. Você já deve ter visto nas redes sociais a gente anunciando ele. E antes da gente começar esse bate-papo, quero apresentar minha gata. Oiê! Essa é a Keila. Aí tá com moral, aí tá com moral. Mas a gente volta já já. Aguarda um pouquinho que a gente já volta. Olá, estamos de volta e agora com a gente com o nosso convidado para a gente bater aquele papo cabeça. Inclusive, ele vai revelar hoje para a gente. Anota, pega papel e caneta. Quando vai ser a volta de Jesus? Festa. O dia e a hora, data, ninguém sabe, mas horário. ele sabe. Exato. Keila, anuncia o nosso convidado aí, por favor. A gente tem a honra de receber aqui hoje o atual pastor do Verbo da Vida de Uberlândia, pastor Tiago Garcia. Você é advogado, é? Quase isso, só o do Nordeste, o do Sudeste aqui é menos um pouco. Pequenas causas aqui, né? Que prazer te receber aqui, pastor. Que honra para nós recebermos o senhor aqui. Sim. Vou te chamar de você, Pode, com porque tá bem certeza. novinho, né, gato? A lona do caminhão aqui é nova. O chassi é mais antigo, mas a lona é nova. Tipo eu. Bom demais te ter aqui. Eu quero dar um alô para a galera aí de Uberlândia. Muito prazer, eu sou a Keila Ricardo. É bom demais tê-los aqui no nosso podcast. E antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, manda esse link para um monte de gente, porque vai rolar tanta coisa boa aqui nesse lugar, tanta coisa interessante. E a gente vai começar já perguntando para o pastor Tiago, quem é Tiago Garcia? Eita, essa pergunta aí não é fácil, hein? A minha esposa podia estar aqui para responder, né? Acho que Mas quando aí a alguém visão fala... dela é outra, né? Quando alguém fala da outra pessoa é melhor, né? É. Imagina eu falando de mim, um camarada muito simples, do interior, né? É assim que é pra começar? Pode ser. Tô brincando. Então, eu não venho de lar cristão, familiar mesmo, da minha família frequentar a igreja frequentemente, então eu nasci de novo. Meu novo nascimento, eu não sei se pode falar aqui com clareza tudo, pode? Tá? Pode. Tá Tem livre. criança na sala não? Será? Tem Não. não. Olha, eu tive uma vida muito errada, né, meu passado. Então, eu nunca entraria dentro de uma igreja. Para Deus me alcançar, ele teve que enviar alguém atrás de mim, Uau. literalmente. Então, eu nasci de novo com um grupo de amigos que estávamos usando drogas ilícitas. E aí um desses pregou para mim e começou a falar sobre Cristo. E eu comecei a interrompê-lo e eu falei, não, eu não gosto de religião, não gosto disso, então, por gentileza, o assunto vai encerrar ou você vai ter que se retirar da minha casa. Eu disse, não, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre um Jesus vivo, um Cristo que está vivo e está aqui agora. Uau. E aí eu comecei a questionar, que eu fui muito, sou ainda questionador e tal, Uhum. sempre fui. Eu comecei a questionar, como é que você acredita em alguém que não vem? Então me mostra que eu quero ver ele. E aí começou, meu novo nascimento foi no meio de um debate, no meio de um ambiente de trevas mesmo, Deus me alcançou nesse ambiente. Então tem uma história muito peculiar. E aí quando eu nasci de novo, logo Deus colocou no meu coração um projeto e um amor muito grande, uma paixão por essas pessoas que estão em situação de rua. E eu lembro que Deus me deu uma palavra e pediu para que eu pudesse resgatar essas pessoas. E aí eu abri minha casa. Olha só, de uma condição de trevas, agora eu estava abrindo a minha casa para Peraí, receber antes essas de você pessoas. entrar no Vai, projeto. vai. É porque você fez uma pergunta. Você falou quando você teve um encontro com Jesus, Sim. você estava em um grupo mexendo com drogas e um deles pregou o evangelho para você. Ele era o Desviado. 007. O desviado estava lá. O desviado estava lá. Sempre tem um voltou desviado por aí, né? O filho pródigo estava no lamaçal aí, ó, comendo. Mas fazendo uma boa obra. Exato, ó. Calma, Isso né? prova que o Espírito Santo continua dentro, mesmo É. quando uma camarada... Mas eu não gosto muito de contar essa história, Uhum. porque abre muita legalidade, né? Algumas pessoas podem pensar, então já sei, acredito que eu vou voltar à minha vida antiga para alcançar algumas pessoas. Mas não há necessidade realmente de fazer isso. Existe um Contudo, perigo nisso. um perigo. Eu costumo não contar assim, meu É. testemunho. Eu deixo, às vezes, quando eu estou ensinando no Rema, eu conto esse testemunho no finalzinho, quando eu estou terminando, e se eu perceber no Espírito também. Sim. Aham. Mas eu não costumo contar muito esse testemunho, que é bem diferente, assim. Eu acredito que Deus não tem essa ferramenta específica Sim, com para certeza. alcançar pessoas. É. Isso é um acaso, algo específico, uma exceção. Mas qual era a sua ira com o evangelho? Por que você não queria saber? Eu nunca soube, na verdade, nunca entendi. Meu desejo, quando eu era pequeno, e minha família, às vezes,
se dizia, todo mundo que não tem religião assim específica diz que é católico, né? É, A minha família ia na igreja católica, meu desejo era só tomar a hóstia e tomar o vinho do padre era o escondido, não na verdade. praticante, né? Que Só que para isso eu tinha que fazer a catequese, fazer a É. primeira comunhão, e eu nunca fiz também. Hum, Então eu nunca tive um interesse, porque ninguém nunca anunciou de forma tão vil assim para mim, tão Uhum. específica o evangelho. Mas eu tenho uma. A minha avó, depois de muito tempo, converteu, e aí foi essa senhora que, de joelho no chão, começou a interceder pela família. Alguns primos uau. meus nasceram de Oh. novo, e eu comecei a correr desse pessoal, que eles só queriam falar sobre isso. E aí corria, 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 e num certo dia, esse rapaz, olha que interessante, eu tô lembrando aqui agora, esse rapaz que anunciou o evangelho para mim, ele foi alcançado por esses membros da minha família. Show. Oh. E na época era o Orkut, eu não sei se vocês lembram, as mídias É. Uhum. sociais. Eu ouvi falar. Não faz Não tanto sou tempo assim, dessa não. época, não. Aí na época, esse meu primo toca gaita, inclusive eu estava com ele recentemente agora, e ele publicou uma foto com a gaita. E esse rapaz de Uberlândia, vendo a foto, comentou e gostou muito. Eles fizeram uma conexão por MSN, que falava na época? SMS, Não, sei antes lá. era Não, MSN mesmo. eles fizeram uma conexão pela mídia social da época, e eles moravam em Goiás e esse rapaz em Uberlândia. Então ele saiu de Uberlândia e foi visitar meu primo no Goiás. Chegou lá, eles estavam fazendo evangelismo no morro da cidade e faziam muitos evangelismos no presídio também. E no meio desses evangelismos, esse cara nasceu de novo. Show. Ficou anos firme e tal e tudo mais. E depois de um tempo desfocou, voltou para Uberlândia. E em Uberlândia, como ele era meu amigo, Uhum. em uma das festas ele começou a pregar para mim aquilo que ouviu da minha família. Eu não queria receber da família, mas Uau. recebi através dele e numa condição totalmente diferente. Olha que interessante. Muito legal A isso forma aí. como Jesus faz é É. incrível, é a multiforme graça e sabedoria dele. Muitas formas de alcançar as pessoas, muitas maneiras, e essa foi uma maneira específica, né? Então não é um padrão para todo mundo. Você que Sim. tá me ouvindo por aí, hein? Não É. vai, É, não vai acreditando que é bem É. assim também não, né? Foi é. uma forma específica, mas o evangelho foi ministrado num ambiente de trevas, né? Nós ouvimos isso recentemente, né? A doutora Ladona Osborne Uhum. disse isso, né? Que num ambiente de trevas, o Cristo está presente, Sim. desejando salvar, e foi assim comigo. Muito E como interessante. foi que você se tornou pastor? Hum, Aí já é outra história, né? Aham. Então, depois disso, nasceu o projeto. E quando o projeto nasceu, eu conheci o Rema. Então foi assim, eu nasci de novo e conheci a palavra da fé. Ah, você não nasceu de novo no verbo da vida. Não, nasceu Não, em Ah. casa, eu né? nasci de novo nesse ambiente. Ah, sim, É. sim, sim. E aí eu comecei a andar com essa galera. Por quê? Porque aí eles me ensinaram que o Cristo estava vivo e eu ainda queria fazer prova. Falei, então vamos ver se esse Cristo está vivo mesmo. Eu vou fazer tudo que vocês me informarem. Não, tudo que Cristo pensa está aqui nas Escrituras. O que ele faz e o que ele não faz. Ele faz isso? Não, então eu não vou fazer. Ele faz isso? Então eu vou fazer. E eu comecei a seguir à risca o que as Escrituras diziam. E eu Que gostava legal. muito de andar com essa galera porque eles tinham a Bíblia decorada. E aí eles me deram aquela Bíblia, eu custava ler aquelas palavras difíceis e tudo mais. E aí eles citavam a Bíblia sem abrir. Eu lembro até hoje. Caramba. E aí eu Legal. falava, uau! E aí eu desconfiado, né? Sempre fui desconfiado. Ele citava a Bíblia, eu falava, isso é conversa. Eu anotava a referência, eu chegava em casa, dava Ia igualzinho, o procurar. cara falou. Eu falei, mas esse cara sabe muito. Então todos os dias eu procurava, eu ligava atrás, onde você tá? Onde você tá? Onde você vai? Essa galera tinha um pouco de desequilíbrio doutrinário. Olha Uhum. aqui, a onda dessa galera era o seguinte: cada dia eles iam numa igreja diferente. Aí eu ligava, fulano, onde você vai hoje? Não, hoje nós vamos na igreja tal. Mas assim, pode chegar aqui um pouco mais tarde, porque lá a música não é tão boa. Então nós vamos chegar na hora da palavra já. Então nós vamos pular o louvor e chega na hora da palavra. Aí nós chegávamos atrasados para pegar a palavra. Aí eu ligava para ele, fulano, e hoje onde você vai? Não, hoje nós vamos em tal igreja, mas lá o louvor é muito bom, a palavra não é legal. Então chega mais cedo, nós vamos ouvir o louvor, depois nós vamos embora. Como assim? Aí quando começava a palavra, nós saímos da igreja. Era, pessoal, eu andava com esse pessoal, era um Mas pessoal o que eles queriam, na desequilibrado, verdade? desigrejado, eles queriam uma perfeição dentro da igreja que não existe. Eu entendi isso depois, né? Na época eu não entendia, Loucura. eu só seguia. Aí um Eles levaram, dia, ele reteu o que é bom de uma forma errada, né? exato, aí um dia, ele falou assim, e hoje? Ele falou assim, hoje nós vamos na rua. Nós vamos levar comida pro pessoal da rua. E você faz o seguinte, Thiago, você leva a roupa, eu vou levar a comida, eu prego e você dá seu testemunho. Falei, o que é isso, testemunho? Eu não sabia nada, gente, Aham. cru. Falei, não, você conta a história de como Jesus te encontrou naquela festa, assim, pro cara, e a sua vida foi transformada e vai acontecer do mesmo jeito na vida dele. Pronto, você Aham. só conta isso no final. Falei, então, beleza, fui decorando já, né, que eu ia contar. Aí cheguei em casa, e aí eu falei assim, mas que roupa? Eu não sei se eu tenho roupa velha pra levar pro pessoal que tá na rua. Ele, não, você
tem que levar a melhor roupa que você tiver. Falei, Nossa. mas como assim? Ué? O povo mora na rua, tá tudo sujo, como que eu vou levar a melhor roupa? Pra quê? Não, a melhor roupa, Thiago. Eu fiquei com aquela informação na minha mente. Fui pra casa, separando roupa velha, e aquela voz, a melhor roupa, a melhor roupa. Separei um monte de roupa velha, tô andando pra ir pra praça, 1, 2, 3 quarteirão, e aquela voz na minha mente do camarada, a roupa boa, eu tive que voltar lá em casa. Deixei a roupa velha, levei roupa no cabide. Aí levei roupa no Eu fui pra rua, levei roupa no cabide, aí ele deu a comida. Aí ele pregou, eu contei a minha história, aí entreguei a roupa, o camarada já vestiu a roupa e tal, e o pessoal recebe a palavra nas ruas. Tem muita gente que já foi do meio cristão e tem muita conexão, sabe muito mais do que nós, às vezes. Camarada cheio de conhecimento, informação e tudo mais, mas não pratica. E aí, não, é hoje então, pronto, depois desse testemunho vou mudar de vida, o cara falou. Falei, uau, esse negócio funciona, gostei disso aqui. Eu gostei disso aqui. Nós voltamos uma semana depois, o camarada tava com a minha roupa suja, bêbado, do mesmo jeito, sem mudar de vida. Eu queria bater no cara. Tira minha roupa, rapaz. Você falou que ia mudar de vida e não mudou nada. Você Vem aqui. Eu mediu. queria. Aí o cara, aí o Marcelo, né, que era meu amigo. Tiago, calma, calma. Tem que andar em amor. Que amor o quê, rapaz? O camarada falou. Eu falei que ia decidir andar com Cristo e tô fiel até agora. O camarada falou e não cumpriu. Esse cara não merece o que recebeu. Devolve minha roupa. Eu queria bater no cara, pegar a roupa de volta. Você, não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Caramba. E aí foi aí que Deus começou a falar comigo. Ele falou assim: você quer que essas pessoas mudem? Quero. Coloque ela para morar dentro da sua casa, que tudo que você fizer ela vai fazer. Ela vai aprender pelo padrão, pelo exemplo. Uau. Eu falei, de forma alguma. Como que eu vou colocar um cara que mora na rua para morar comigo? E na época, tem uma história aí no meio do caminho, né? Que eu mexia. Assim, eu tava nas trevas. Quando eu tava nas trevas, eu lidava com as coisas das trevas. Então, Isso. nas trevas você vende e compra coisas ilícitas também, correto? É. Então, quando eu nasci de novo, eu perguntei pro rapaz: Jesus faz esse tipo de gambiarra aqui? Não, compra e vende alguma coisa sem, sem ilícita? Não, de forma alguma. Então, você tem que parar, Thiago. Então, beleza. Então, eu não tava mais fazendo isso, estava somente trabalhando com a minha profissão. E então o recurso estava pouco. E eu comecei a falar: como que eu vou cuidar desse camarada? Eu vou trazer aqui para casa, custando comprar minha comida. Agora eu não estou mais vendendo as outras coisas que eu vendia. Como é que eu vou comprar isso? Como é que vai ser isso? Aí eu percebia Deus falando, eu achava que era na minha mente. Eu perguntava para eles, falava, cara, na minha mente veio um pensamento assim. Aí eles, não, Deus está falando com você. O que foi falado? Falou que é para eu receber o pessoal e colocar na minha casa. Deus está falando com você. O diabo não ia falar isso para alguém. Isso não é a natureza humana, naturalmente. Você não vai querer cuidar e ajudar alguém. Deus está falando, não é na sua mente, é no seu coração. Eles começavam a me ensinar essa diferença. E aí Deus começou a falar comigo. E eu entendi, então, que não era a minha mente, era Deus falando comigo, que era para receber o pessoal. E eu comecei a brigar com esse pensamento na minha mente, que então era Deus. Porque a primeira coisa que eu aprendi foi a oração. Eles falaram, Tiago, oração é só você falar com Deus do jeito que você fala com qualquer pessoa. Então eu começava a responder essa voz que eu achava que estava na minha mente, mas era no meu coração. Eu não vou receber esse pessoal aqui, não. Eu não tenho dinheiro nem para mim. E aí a voz falava, recebe o pessoal que eu te ajudo. Eu falei, não, então vamos fazer um combinado. Você me ajuda primeiro e eu recebo o pessoal. Não, primeiro você recebe o pessoal e depois a ajuda vem. Eu fiquei resistindo uma semana. Caramba. Aí eu saí de casa um dia para almoçar, quem eu encontro? O cara. Encontrei o cara lá da rua que pegou minha camiseta e fez aquela bagunça toda. Quando o cara me viu, quando o cara me viu de longe, ele saiu correndo. Ele falou, vai me bater, vai me pegar. Eu falei, não, vem em paz, vem cá, vem cá. Chamei o cara e falei assim, vamos almoçar comigo. Vou pagar um almoço pra você. Aí nós fomos no restaurante, eu paguei o almoço e no meio da conversa, eu falei assim, você quer morar lá em casa? Você tá morando na rua, não tem família aqui? Era da Bahia o cara. Quer morar lá em casa? Aí o cara achou que eu era homossexual. Não, você tá me confundindo, cara. Eu sou homem. Eu falei, não, eu também. Você não tá entendendo. A questão é que Deus falou comigo, que é pra eu te receber lá em casa. E se você fizer tudo que eu faço, a sua vida vai ser transformada. Uau. E o cara, eu tenho que pagar quanto? Eu falei, de graça. Tudo que eu comer você come, eu vou abrir meu guarda-roupa, vou dividir as roupas com você e tudo mais. Aí o cara, eu aceito. E foi o primeiro que eu recebi, um da Bahia. Nossa. Comia demais, me dava prejuízo. Era muita fé, meu amigo. Pra Deus suprir ali. Aí, eu comia num restaurante na época, até hoje eu lembro, né? Comia num restaurante que era um restaurante comunitário, né? R$2 comia à vontade, com direito a uma carne. E tinha uma pimenta, o cara tava acabando com a pimenta do local baiano, gosta de pimenta, aí queria. E eu tava dando prejuízo, era nas pimentas. E nós comíamos nesse local. Aí esse cara, assim, e a regra lá em casa era o seguinte, então vai passar pra dentro, aqui é minhas regras. Então, aqui eu não fumo, você não fuma.
Eu não bebo mais bebida alcoólica, você não bebe, não usamos droga aqui, tem horário pra acordar, tem horário. Ok, ok. Só que esse cara tava me desobedecendo sem eu saber. Que é o seguinte: como eu Hum. trabalho com edição de fotografia, eu editava até umas 2, 3 da madruga, Uhum. ia dormir e acordava 10 horas. Então, meu Aham. de manhã era 10 horas. Nesse horário, eu descobri depois de 3 dias que o cara já tava saindo pela manhã pra fumar escondido e já tinha trago mais um cara pra conhecer o projeto. Quando eu acordei na porta, 3 dias depois, com um camarada na porta: Tiago, tem mais uma pessoa pra você ajudar. Eu trancava a casa. Falei: como é que você saiu? Nosso combinado era não sair. Não, não, Tiago, eu tive que sair pra resolver o negócio. Aí o cara já dedurou ele do outro lado. Não, ele me pediu um fósforo pra acender um cigarro. Falei: você tá Oh! fumando, cara? Nós combinamos que não era assim. O cara saiu pra fumar e pregou pra outro cara e trouxe outro cara agora pra morar lá. Aí nós éramos 2. Daqui a pouco era 3, 4, 5, 10, 12. Na sua casa? A casa de um quarto, uma sala e uma cozinha. 12 pessoas em situação de rua morando. Minha família ficou desesperada. Falou: o Tiago Eu ficou doido. imagino. Exatamente. O Tiago tá morando com o pessoal de rua. Eu falei: vocês estão enganados. É o pessoal que tá morando comigo. É eu que tô trazendo eles pra uma nova realidade, não eu entrando na realidade deles. E eu andava com essa turma pra lá e pra cá. E foi nessa época que eu conheci o Rema. Uau. Então, como a conexão, olha a conexão. Esse meu primo, que tinha pregado pra aquele cara, que Uhum. pregou pra mim, uma vez foi em Belo Horizonte conhecer o Tiago Freitas. E o Freitas estava estudando no Carisma e no Rema, na Aham. época. E aí levou meu primo, ele ficou hospedado na casa dele, levou meu primo para assistir 2 aulas do Rema. Uma de escatologia com o Thiago Borba e a outra de unção na época com o Arthur Neto. Não sei se vocês conheceram o Arthur Não, Neto Arthur na não. época. 2 aulas do Rema que ele voltou para impactado. E aí ele lembrava disso. E quando eu falei nome Rema, meu primo lembrou e falou: Rema é a escola que o Freitas estudou. Essa escola, Thiago, é a melhor escola que você poderia entrar agora. Porque eu não sabia nada. Eu não Aham. sabia nem o que era capítulo e nem o que era versículo. Quando o pessoal Nossa! falava alguma coisa, ela falava: qual é a página da Bíblia que tem que abrir? Oh! Aí o pessoal: Thiago, a página não dá pra Impossível. encontrar assim, não. É. Aí alguém falava lá, sei lá, Romanos 15. Eu falei: o quê? Hebreus 15? Aí alguém falou: não, Hebreus só vai até o 13, Thiago. Não me passa vergonha, não. Quando eu estudei no Rema, foi muito engraçado. Então eu cheguei no Rema cru, sem saber nada. E tudo que eu sei, eu aprendi na escola. Então eu tive experiências, e quando eu cheguei e aprendi no Rema, eu falei: uau, isso que eu tô aprendendo é parte da experiência que eu tive, mas tem mais experiência que eu ainda não tive. Então é muito mais profundo, eu quero isso. Então os meus amigos tinham me ensinado um pouco da Uhum. caminhada em alguns meses, mas quando eu conheci o Rema, uau. E aí tudo que eu sei eu aprendi lá. Quando eu cheguei na primeira aula, era uma aula com o Sérgio Flores, eu não sei se vocês lembram dele. Ele foi, eu acho que ele era o diretor do presídio em João Pessoa. Acho que ele tá fora do país agora, mas Hum. resultado, estava ensinando matéria Fundamentos da Fé. Aí eu cheguei e ele: pode acreditar que aquilo que Deus disse é uma realidade. Se ele diz que supre, supre. Se é do interesse de Deus que você estude, ele é responsável em suprir. Então somente faça a sua matrícula e Deus vai mandar a provisão. Eu falei: uau. Olhei para o pastor que estava do meu lado, né, que Aham. tinha me convidado para ir. Falei: e aí, pastor, vamos estudar então, né? Ele: não, Thiago, eu não posso, que eu tô sem recurso. Eu falei: não, não, não. O Você não rapaz ouviu? falou É. que se nós estudarmos, é Deus quem vai pagar. Então vai ser de graça, vamos estudar. Aí ele: não, Thiago, eu não posso de jeito nenhum. E eu simplesão, aquela fé É. simples, né, Aquela fé ingênua, genuína, Que genuína. ingênua, mas legal! genuína, né? É. Uau, Como ele falou, vai aí eu acontecer. cheguei no balcão e falei assim para a diretora na época, falei assim: olha, o professor lá falou que Deus vai pagar. Então, eu ainda não recebi dele, né? Quando ele mandar, Deus eu ainda não pago. me entregou o dinheiro, então é o seguinte: mas já quero assinar um negócio aí, tem como? É. Aí a diretora, inspirada pelo Espírito, falou: assina aqui. Assinamos a matrícula, eu olhei pro lado e falei: e aí, pastor? Ele: não, 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 eu ainda não vou, não. Não, pode assinar a dele também, que eu vou pagar a minha, a dele, Deus vai mandar o dinheiro pra mim, eu vou pagar as duas. Uau. Que Nós lindo! assinamos e eu paguei o ano inteiro pra mim e pra ele do Rema, no primeiro ano. Mas Show. aí você estudando no Rema e a casa cheia. E a casa cheia. Aí fazia assim, tudo que eu aprendia no Rema eu chegava e ensinava os meninos. Então o meu Rema só acabava meia-noite, que a aula acabava 10 horas, mas É. tinha mais 2 horas comigo em casa. Aham. Então eu chegava em casa, anotava tudo e falava: olha, nós aprendemos isso, isso e isso, repete comigo, vai, isso, isso. Que E os meninos. Então legal. eu aprendia no Rema e ensinava os meninos, aprendia no Rema e ensinava os meninos. E com isso eu cresci muito. Porque quando você ensina, você ouve duplamente. Aquilo que É, Deus É, falou no seu coração é aquilo é. que você repetiu com a sua boca. Então foi fantástico para mim o início. Aí o projeto cresceu tanto que aí, na primeira matéria, Fundamentos da Fé, nós aprendemos que aquilo que a gente confessar, crendo, e se é da vontade do Pai, pronto, já É. aconteceu. E aí nós começamos a chamar a existência. Eu ensinei os meninos, falei: vamos chamar a existência. Um novo local, nós não estamos cabendo aqui mais não. Eu tava colocando colchão na área do lado de fora, os meninos estavam dormindo sereno.
que era o lugar que a gente Uhum. brincava que era o melhor lugar, né? Que é de frente para as estrelas, né? Mas era no Sereno. Então, vamos chamar a Resistência um local, nós precisamos mudar daqui. Aí, como é que é isso, Thiago? Eu falei, olha, você fala crendo, pede uma vez só e depois agradece. Acabou, vai acontecer. Então, nós acordávamos pela manhã e tinha a rotina. Então, a rotina pela manhã era a rotina de confissão da fé e da palavra, e agradecendo, e agradecendo. E aí os meninos chamaram a Existência. Eles que queriam, nem era eu, só queriam um outro local. Eles queriam que tivesse piscina, eles queriam que tivesse campo de futebol, eles queriam que tivesse galinha, tivesse lugar para plantar, para não sei o quê. E é exatamente o lugar onde nós estamos hoje. Meu Foram eles que Deus! chamaram a Existência na época. Um advogado da presbiteriana sonhou. Presta atenção, vou falar de novo. Um advogado amigo meu da presbiteriana teve um sonho de revelação. Que Olha o que legal! Deus faz. Sonhou conosco. E no sonho Deus falava que era para ele pegar o imóvel dele e nos ceder o imóvel para colocar o projeto. Ele me ligou, me chamou lá na casa dele, falou: Thiago, eu estava organizando esse imóvel para que eu e minha família pudesse aproveitá-lo um pouco mais, que ele estava abandonado. E aqui a lista, ele me mostrou a lista do que ele ia fazer. E nós vamos fazer tudo que está na lista. Mas quem vai passar para dentro é vocês. Eu falei, mas tem que pagar quanto? Ele, nada. Quando você quiser ficar, quanto tempo? O local é de vocês, só cuida do local. Caramba, Uma Deus é chácara lindo. avaliada em mais de R$1 milhão dentro de Uberlândia. Porque eu não queria que o projeto fosse fora. Aham. Nosso projeto é diferente de uma clínica de recuperação. Muitas pessoas confundem. Ah, você tem uma clínica? Não. Nossa é uma casa de apoio. E nós apoiamos com a palavra, com o ensino. Tudo que eu aprendia no Rema, eu ensinava os meninos. E continua assim. Só que agora eu coloquei como pré-requisito no projeto estudar no Rema. Para que eu vou ficar ensinando os meninos sempre? Eu não tenho esse tanto tempo, não. Então, os meninos estão lá e eles estudam no Rema. E depois trabalham nessa ordem. Então, ou seja, faz parte ainda da grade curricular do nosso projeto estudar no Rema agora. E não comigo, mas com outros professores que são muito melhores do que eu. E eles crescem muito, muito rápido. E aí foi nessa. Vai. Mas Tá esses vendo? Deixa eu primeiros que falar, estavam com deixa eu você. falar um pouco, né, querido? Eu Nada, converso demais. tipo, Falei pra vocês me cortam. Porque Mas aqui tá eu sou ótimo, tá conversador. show de Põe o bola. guarda-chuva Mas aí. aqueles primeiros que estavam com você foram transformados? Todos ficaram, um pouco ficou, um pouco foi embora. Como Desses foi isso? primeiros, 2 hoje ainda estão conosco. Hum. Congregam na nossa igreja. Verbo da Vida em Uberlândia. E os Na outros? diaconia. Aham. Ah, os outros se perderam, outros não sei de história, outros morreram. Assim, não é um índice grande de pessoas que mudam. É, por Não que é. você acha? Você tem alguma Eu ideia acredito assim? que é porque eles não praticam. Essa é a diferença. Uma vez eu encontrei um rapaz na rua que ele falou assim. Eu comecei a pregar pra ele Aham. e ele começou a citar os versículos. Falei, uau, esse cara sabe muito. Eu acho que é melhor eu ficar calado aqui, né? Ele citando os versículos. Eu deixei ele pregar, ele que pregou pra mim. Falei, uau, eu saí de lá edificado, né? Só que no final eu falei assim, nós só temos uma diferença, nós dois. Falei, qual, Thiago? Você sabe muito mais Bíblia do que eu. Aí ele se achou, né? É. Uau! Aí eu falei assim, contudo, o pouquinho que eu tô aprendendo, eu tô praticando. Se você praticar um pouquinho disso tudo que você sabe, vai ter um resultado tremendo. Você não estaria nessa condição hoje. Então, eles sabem muito, mas não tem o real conhecimento que João fala, né? O Uhum. Tem a conhecimento na letra, né? prática. É. Porque João diz, aquele que diz eu conheço e não pratica a verdade, esse tal é mentiroso, e a Mentiroso. verdade não habita nele. Então, É. eles sabem muita informação, sabem os textos decorados, mas não praticam. E esses que eu trouxe comigo, e aí quando você traz a pessoa para morar com você, e morando com outras pessoas, o amor tem que reinar. É fé e amor, é a palavra da fé. Amor uns com os outros, perdão, porque pensa, uma casa cheia de homem, Uhum. é problema o dia inteiro, é conflito, é reunião atrás de reunião. E foi aí que eu aprendi o início do pastoreio. Foi a Aham. pergunta que você me fez lá atrás. É. Agora começa, o início do pastoreio foi pastoreando esses meninos, lidando com camarada difícil, gente que já foi preso, gente que não sei o quê. Eu já tive que aprender muita coisa. Nós já recebemos fugitivo, sem perceber. Aí depois eu tive que fazer uma parceria com um rapaz que era dono da chácara, com o doutor Eli. Falei, doutor Eli, eu preciso de você tem que estar no nosso conselho, você precisa me ajudar, porque antes de receber alguém, eu preciso que você puxe a capivara do camarada. Porque vai que eu tô recebendo um fugitivo aqui, não sei, daqui a pouco vai todo mundo preso aqui. É. Então eu precisei conversar, organizar, estruturar. O Guto já foi lá. Aham. Nosso Legal. presidente já Que foi lá, comeu legal. um bolo batumado que os meninos fazem. Presta não, batumada que é ruim, você sabe, né? Sabe não? O que é bolo Não. batumado? Não. Nossa, tem aquele bolo fofinho, não tem? É. E tem um batumado, que é tudo grudado A gente no... chama solado. É solado, é esse aí, É, então. solado. Presta não. Mas comeu mesmo assim, não tinha o que fazer, né? Você convivendo com esse pessoal, pastor, Sim. a que conclusão você chega a respeito de, primeiro, a pessoa saber muito, porque eu também já me deparei com essa situação, de às vezes você vai conversar com uma pessoa de rua assim, e ela cita coisas da Bíblia que você fala, gente, o cara sabe tudo.
né? A gente tem duas situações, são esses que sabem muito e às vezes estão na rua e a gente não entende o que aconteceu no processo. E a gente tem hoje em dia algo muito comum também, que é o desigrejado. É a Exato. pessoa que, por algum motivo, ela se Machucou, machucou, frustrou. e aí diz, eu não quero mais, e de muitas maneiras eles dizem, a igreja não serve. Uau. Né? Por que você acha que as pessoas chegam nessa situação? Eu cheguei numa conclusão um dia que chama-se relacionamento. Esse é o problema da humanidade, mas principalmente desses caras. Foi lidando com eles que eu entendi, com esse pessoal em situação de rua. Porque no nosso projeto a gente só ajuda homens. Tem isso Uhum. também, tem esse detalhe. Depois Aham. quero tocar nesse assunto lá na frente, quando a gente entrar no assunto sobre missão, sobre chamado e fazer aquilo que Deus mandou. Deus nos mandou trabalhar com homens. Então, se for para trabalhar com mulheres, ele vai ter que levantar outra pessoa. O nosso Uhum. é homens. Então, trabalhando com esses homens em situação de rua, eu entendi que o problema é relacionamento. Só que eles perdem o relacionamento com o pai. E aí atrapalha o relacionamento com as pessoas. E aí vai tudo por água Hum. abaixo. Então, o relacionamento errado com as pessoas, que é o estupim para o camarada ir para a rua, foi perdido no relacionamento com o pai. Param de orar, param de meditar, param de considerar a palavra, se acham a soberba chega demais porque Uhum. acha que sabe mais do que o outro. Então, essas Isso. pessoas geralmente estão em igreja. E eles congregam numa igreja e pensam, esse pastor sabe pouco, eu sei muito mais. E a soberba entra. Eu acredito que é o mesmo problema dos desigrejados. Eles acham que são tão bons que a igreja não merece eles. Esse é um Eita. Eu problema podia falar sério. isso aqui? Acho que foi muito Ah, pesado, né? sim, não. Eu não tô Eu acho batendo em que ninguém, ok? tá esclarecendo muita Afinal de contas, coisa. desigrejados não é uma congregação, né? Não tá falando mal de ninguém. É o nome de uma congregação, né? Os desigrejados. Tem essa congregação em algum lugar? Só lá tá, desigrejados. Mas que sério isso? É IBD, né? É. Igreja Bíblica dos Desigrejados. Né? Não sei se tá tão bíblica assim, não. É. Essa Bíblia tá ruim. É a igreja antibíblica, opa, dos desigrejados. Então eu acredito que é isso, é esse relacionamento, porque pensa, a pessoa que é fervorosa de espírito, a pessoa que mantém uma chama viva, acesa de oração, essa pessoa tem amor por almas, por vidas, ela quer pregar o evangelho, ela quer servir o outro, ela não espera ser servida, ela está em comunhão com o Pai, ela ouve a voz do Espírito, ela segue a direção, ela obedece. Essa pessoa tem um relacionamento com qualquer pessoa. Pode ser a pior pessoa do mundo, o pastor pode ser o pior, o pastor pode não ter tanto conhecimento, o irmão pode ser um malvado, pode me ferir, mas eu vou entender que em comunhão com o Espírito Santo eu preciso dar outra face, amar, eu preciso reconhecer que o irmão está em crescimento. Então o mais maduro é aquele que mantém uma chama viva de relacionamento com o Senhor. Então esse relacionamento com o Senhor que envolve a oração, o Espírito Santo, a palavra, a comunhão com aquilo que é sagrado, eu acredito que mantém a chama viva para o relacionamento horizontal com as pessoas. E quando isso é perdido, é onde a pessoa briga com alguém e pensa, foi o fulano, e começa a colocar a culpa no outro, né? A culpa sempre foi da Eva, não é assim, cara? Não, né? Cuidado, meu cara. Você não concorda com isso, não, que você dorme muito sofá hoje, hein? Melhor falar outra coisa. Mas é que o pessoal fala. É, o pessoal que fala, nós estamos concordando com os estudiosos, geralmente dizem. Eu não diria isso. Eu também não, só tô dando um exemplo aqui, viu, amor? Qual câmera que eu tô? Essa aqui? É. Amor, eu só tô dando um exemplo, viu? É. O pessoal que fala aí. A gente acredita que a culpa é nossa, a gente reconhece o erro. É, Não exatamente. ter te dado Dormir a pra informação. quê, né? Nós devíamos, né? O Adão podia ter dado a informação. Olha, não foi assim a instrução, né? Mas não. A gente acabou comendo também junto. Podia ter feito alguma coisa, né? Em vez de ficar só olhando, ele podia ter feito alguma coisa. Mas eu penso que é isso, tanto para o pessoal que está em condição de rua. Então, esses que se deram bem foram esses que mantiveram esse relacionamento aceso. Até hoje, eu lembro que nós fomos uma vez, eu fui deixar Nessa época a gente andava a pé também, né? Pensa aquela gangue andando a pé. Nós éramos 12, 13, às vezes vinha um amigo ou outro, a gente ia para a igreja, era 12 quilômetros para ir, 12 para voltar. Mais de O 20 povo saía da quilômetros frente andando a quando pé. vocês passavam? Não, nós ia pregando evangelho. Nossa, vamos... Os meninos queriam resgatar todo mundo. A gente não cabe lá não, nós já tá em 12. Como é que nós vamos levar? Eles queriam levar todo mundo, nós chegamos a ter 25. Eles queriam... Porque você ia pregar na rua e um cara, tô com dificuldade. Porque a primeira forma de alcançar, querendo ou não, é a compaixão. Você olha o camarada em situação de rua, você cria uma compaixão, o camarada tá doente, às vezes, tá com uma ferida exposta, aí você quer cuidar, quer e tal, aí tá com fome, aí você quer dar uma comida. Aí nesse papo, eu nunca fui de dar, depois eu quero falar sobre isso, eu nunca fui ficar dando gorjeta, comida só pra se livrar do cara. A gente fazendo isso. Não, sempre quero ouvir, e aí, mas o que é? Vamos comer junto então, senta aqui comigo.
Aí o cara que aceita comigo, ele quer o papo. O que é a sua vida? O que tá acontecendo? O que é não sei o que? Aí o cara começa a se abrir. Porque muita coisa que o pessoal conta é mentira. Tem história. Eu vim de tal cidade, vou pra tal cidade. Uhum. Não, isso é conversa. Isso é tudo história inventada. Então, quando o cara fala a real, ele começa a se arrepender. O cara começa a chorar, começa a falar isso, aquilo. Olha, realmente minha vida tá assim. Então, você começa a gerar uma compaixão pelo camarada. Então, Uhum. você quer ajudar? Não porque ele tá interessado pela palavra. Você quer ajudar porque humanamente, fisicamente, ele tá debilitado. Então, você quer ajudar num banho, você quer cortar um cabelo, Uhum. você quer dar uma comida, mas aí você precisa mostrar para ele que o processo é além disso, que se não mudar por dentro, não adianta melhorar essa lona desse caminhão Show. por fora, Muito tem que bom. trocar o chassi, né? É. Mas O pelo chassi que é você novo. falou aí, parece que a taxa de sucesso é pequena. É pequena? Por quê? Eu acredito que por isso, porque no meio do caminho eles brigam. Então para pensar, essa chama que deveria manter acesa, ela é apagada, porque agora tá confortável demais. Tá tudo bem. Aí a gente leva o camarada para um ambiente confortável. Uhum. Aí ele tem casa, ele tem comida, ele tem relacionamento, ele começa a lembrar, cara, eu já fui. Esses caras eu já achei piloto de avião. Já ajudei piloto de avião na rua, com carteirinha, com coisa, com O brevet lá, brevet e como é que tudo. chama? É padre, pastor. Já achei na rua todo esse pessoal com habilidade, pedreiro, tem de monte, só os bons mesmo. A igreja de Goiatuba foi toda a nossa galera que construiu. Uau. Eu Olha. cheguei lá na casa de oração e falei assim: nós estamos iniciando uma obra lá, o Rema foi aprovado e eu preciso da igreja construída em 2 meses. E aí nós fizemos um levantamento, só para montar a estrutura vai ficar em 140 mil. Minha esposa é arquiteta, minha Aham. Paulinha fez o projeto, 140 mil. Os meninos falaram assim: não, a gente constrói a igreja. Eu falei: não, calma aí, moço, você é o quê? Não, eu sou o pedreiro, o outro, sou mestre de obra, não, eu sou o quê? O outro, eu Tinha sou toda a mão de obra como é que chama? especializada lá. Serralheiro. Falei, cara, mas vocês não conseguem montar uma estrutura dela. Eu desconfiado, né? Aham. Cheguei pra diretoria de Uberlândia e falei assim: olha, o pessoal da Casa de Oração disse que constrói. Se vocês quiserem fazer o teste, mas eu não confio muito, não. Nem eu tava Aham. confiando. Eu falei, acho que É. essa igreja cai no segundo dia. Não, Tiago, vamos fazer o teste então. Eles começaram a fazer a lista, eles que construíram a igreja inteira. E eu tava lá Legal. ajudando. Olha. Inclusive, o tijolo do lado esquerdo da igreja foi eu que pus. Quando vocês chegarem lá, senta do lado direito, que talvez o da esquerda A pode pedra cair. de esquina. Até eu aprendi no meio desse Você colocou a processo. pedra de esquina Como é errada. que pode, como é que isso aí que é perigoso lá, do lado esquerdo não, só pra direita. Tiago, essa E- sua característica, assim, de chegar, assim, numa pessoa vulnerável, um morador de rua, Certo. você acha que isso está dentro do seu dom ministerial? De qual dos 5 dons? Evangelista, pastor? Porque eu não vejo, isso não é comum. Não é comum. E Deus me falou desde o início, me mostrando em algumas visões que eu posso contar aqui sobre o meu chamado de evangelista mesmo. Deus me mostrou 3 nessa caminhada, e as visões que eu tive foi acordado, conversando com você aqui, em 5 segundos o que eu vou te contar vai demorar 1 minuto, cada uma, e em 5 segundos eu tive as 3. A primeira foi que eu estava cozinhando em casa, de repente eu vi, tum, e geralmente quem está comigo no momento está na visão, mas nem sempre vai estar, e eu entendi isso porque o cara que estava comigo da primeira visão já morreu. Era um cara na casa que morreu, Uhum. depois conta a história dele. Infelizmente, fatalidade mesmo. E aí, eu cozinhando com ele, eu me vi descendo de um carro preto. Tem detalhe, o carro era Uhum. preto, eu descia do carro, a mão estava aberta e cheia de dinheiro. Eu descia do carro e ia caminhando. Tinha uma casa lá no final. E eu ia pisando na brita com essa mão aberta. E tinha um cara me esperando na porta, que era esse cara. Aí o cara me esperando, eu entregava o dinheiro pra ele, cumprimentava ele reunia uma galera, eu ministrava a palavra e no final eu ainda lembro do pessoal falando: "Não, Thiago, fica mais um pouco, nós vamos fazer um café". E eu falava: "Não dá, eu ainda tenho que fazer isso aqui em outros lugares, eu tô atrasado antes do dia acabar, mas depois eu volto. Tchau, tchau". E entrava no carro e ia embora. Em 5 segundos eu vi isso, que é o início daquilo que nós estávamos construindo, um investimento Uhum. financeiro, um investimento de vida na restauração dessas pessoas e de vidas, que faz parte do início do projeto. A segunda visão, eu tinha acabado de resgatar a gente fazia os resgates, às vezes, o projeto começou com o pessoal de rua, correto? Uhum. Aham. Mas aí a gente começou a resgatar pessoas dentro das casas também, as famílias começaram a saber do projeto e sabendo me ligavam, de madrugada. Eu acordava de madrugada, eu não era casado nessa época, Uhum. acordava de madrugada, eu morava com os caras, eu acordava de madrugada e ia nesses resgates. E um desses resgates o cara estava muito doente. E eu comecei a ministrar a matéria Cristo, aquele que cura. Só Uhum. cura, 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 cura. Peguei nossa apostila do Rema, Uhum. nós começamos a ler e nós ficamos até de madrugada. Era umas 5 da madrugada, nós estávamos falando sobre cura ainda, no resgate desse cara. E de repente, eu tive uma visão junto com esse cara. Eu estava em outra nação e nós estávamos conversando sobre um assunto que tinha acontecido mais cedo nessa outra nação. Eu tinha um colchão e eu doava esse colchão para uma família que tinha um filho e eu ficava sem colchão e eu estava contando para ele a vontade que eu estava de dormir numa cama. Mas eu não tinha essa possibilidade. Mas nós estávamos crendo que muita provisão estava chegando.
de aeronave para aquele local. E nessa outra nação nós começávamos a orar chamando a existência, a provisão para essa outra nação. Então eu tive em 5 segundos novamente, do mesmo jeito, Uhum. acordado, conversando com o cara, a ponto de depois que eu lembrei, que eu saí da visão, que eu lembrei que eu estava em casa, me deu uma alegria tão grande que eu tinha o colchão, entendeu? Falei, cara, eu dormi no meu colchão! Então é muito real, parece que eu saí do meu corpo, vivi aquilo e voltava pro corpo a ponto de sentir uma alegria. Uau, eu tenho colchão sim, que legal. Então eu entendo que é a segunda parte do ministério. A gente vai fazer algo no Brasil, eu vou fazer algo no Aham. Brasil para o Senhor, cooperando com o reino dele, com o avanço de vidas, investindo no reino e tudo mais, e depois nós vamos sair da nação e fazer isso num nível internacional, Uhum. em outros lugares, a ponto de entregar aquilo que nós temos, tudo para outras famílias. E aí entra a segunda parte, que eu acredito que nós vamos entrar na parte do chamado do evangelista de fato, com as cruzadas, com algo numa forma internacional. E a Uhum. terceira e última visão, não tinha casado ainda. Mas eu estava saindo de um casamento dos irmãos da igreja, já estava namorando. E de namoro, o casamento não tinha festa. Esses irmãos que fazem casamento sem festa não é judeu, não. Judeu é 7 dias de festa. Irmão. Não me faz casamento sem festa, não, gente. Isso Aí mesmo. beleza, aí aconteceu que esse casamento Faz não a tinha festa e festa. convida a gente, né? Aí aconteceu que esse casamento não tinha festa e nós fomos comer um sanduíche. Fomos na lanchonete. Quando eu parei o carro, eu tive a visão. Do mesmo jeitinho, 5 segundos o que eu vou te contar agora. Eu estava em outra nação, já era casado na visão. E aí eu falava com a minha esposa. Nós estávamos sendo presos, um levado para um lado e outro para o outro por causa do evangelho. E eu falava para ela: não nega de forma alguma. Olha, eu não vou poder cumprir aquilo que eu te prometi. Não dá para cuidar de você. Agora você só não pode negar. Não nega, não nega, não nega. E as pessoas, eu vi até o eco que eles iam nos levando distante um do outro. Não nega, não nega, não nega. E Caramba. aí é a terceira e última fase do ministério, onde eu vou morrer por amor ao evangelho. Nessa missão de evangelista por aí. Pregando o evangelho, perseguição e me tornar um Mas mártir. essa compreensão das visões, elas vêm imediatamente ou elas vêm com o tempo? Com o tempo ela vai ficando clara. Na hora ali eu só sabia de alguns detalhes. Eu sabia que eu ia morrer por amor ao Mas evangelho, você mas não entende o sabia basicão, que assim. etapa. Até hoje eu acredito que elas ainda vão se Aham, construindo. Eu só sei isso, isso até agora. isso. Até agora eu sei que nós estamos. Na época, eu achava que era só o projeto. Uhum. Na época, quando eu tive a primeira visão, eu pensei, cara, eu vou investir financeiramente nesses projetos no Brasil inteiro, nós vamos implantar projeto como esse. Aí eu já vi que não é só isso, que não é só trabalhar com esse pessoal de rua, que aí nós somos enviados para iniciar uma obra em Goiatuba. Então nós cuidamos de pessoas comuns também. Então nosso investimento financeiro Uhum. não é só para essas pessoas, mas é para qualquer pessoa que queira receber o Cristo. E aí nós começamos a fazer isso. Aí daí nós começamos a pipocar em outros lugares. Novas igrejas, e eu percebo isso, que aí agora, essa fase do ministério, eu vou entrar nessa fase de apostolado, que seria uma fase de iniciar novas obras. Então, olha só, em Goiatuba, aí foi quando aconteceu a ida para Goiatuba, que eu tive que renunciar a tudo. Deus falou comigo, quero que você vá para Goiatuba. Interior do Goiás, 34 mil habitantes. E eu numa cidade de 700 mil habitantes, Uberlândia. Minha Caramba. esposa é arquiteta, eu tenho empresa lá, tudo certinho, tudo estabelecido. Deus falou, deixa tudo e vai para lá. Aí eu falei assim, de forma alguma, Senhor, arreda-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Achei que era o diabo que estava falando comigo. Resisti durante um ano. No segundo ano, de novo. Falei, vou parar de resistir. O que o senhor quer que eu faça lá? Estabeleça os projetos sociais e com isso vai precisar do Rema para auxiliar o projeto, que agora o Rema faz parte para ensinar os meninos. E aí na época eu comuniquei meu pastor. Falei, pastorzão, eu vou para o Goiás, Deus falou comigo. Faz o seguinte, envia um pastor comigo, que eu vou iniciar os projetos. Ele falou, não tem jeito não, vai você. Falei, mas eu não sou pastor, como é que nós vamos fazer? Não, eu vou te treinar. E aí eu comecei a descobrir tudo. Tudo com o supervisor da época, aprendeu como funciona o ministério, como funciona isso. E aí você pensa, Tiago, você foi no outro dia? 5 anos. 5 anos aprendendo e esperando o start de Deus para ir. Só enchendo a mochila de bagagem. Aí nós fomos pro Goiás. Deus falou assim, tá demorando para você, mas quando você chegar lá vai ser muito rápido, porque todo esse tempo de preparação vai levar em conta. Então nós chegamos em 5 anos, a igreja estabelecida é igual a uma igreja de 10, porque 5 anos foi sem ir, em Uberlândia, juntando bagagem. Quando nós chegamos em 5 anos, que era o tempo que nós íamos ficar lá, nós já sabíamos, chegamos também com o tempo certo. Nós chegamos e Deus falou, vocês vão ficar 5 anos. Você se mudou para lá? Aí nós nos mudamos, e aí hoje a igreja existe e tal, a igreja gigante, na entrada da cidade, num clube, que era um clube desativado hoje,
E aí foi muito interessante, que foi quando aconteceu a transição agora recentemente que nós voltamos para Uberlândia, o Ministério nos pediu para voltar para Uberlândia. E aí daqui a pouco eu acho que eu conto isso, que eu tô misturando muito assunto, né? Não, Não. tá ótimo. Eu tô entendendo tudo, fique Eu tô indo por tranquilo. um caminho aqui, que eu tô Não. pegando muitos caminhos de coelho. Sensacional. Nós legal estávamos demais. falando sobre os rapazes, né? Onde é que a gente tava mesmo? Nem eu lembro mais. Não, Era fala só- com a gente, Thiago. Você quer assim, que eu fale porque- essa parada da igreja? Fala, Não. fala, Porque essa fala. parada da igreja é muito legal. Fala. Porque agora tá recente, né? E aí, quando nós fomos pra lá, nós iniciamos com um casal. E eu tenho família lá, Isso em Uberlândia. em Goiatuba. Ah, Goiatuba, tá. Com um casal, minha tia nasceu de novo. E meu tio começou a ouvir a palavra. Mas santo de casa não faz milagre? Não sei o que aconteceu. Tem que perguntar pra ela. Porque foi o milagre. Foi a minha tia que todo mundo falava que essa nunca vai ouvir evangelho, nunca não sei o quê. Era que o povo falava que atravessava. Tia, a senhora tá me ouvindo, o povo sempre falou isso da família, a senhora também sabe. Ela atravessava o rio com o sorrisão na mão, dava tchau com a mão fechada. Sabe essas expressões de alguém que tem o dinheiro bem regrado? Olha que você vai apanhar quando você voltar pra casa. E eu acabei de fotografar o casamento dela recentemente, desculpa, viu? Então, a tia, ela é bem organizada, mas ela é bem estruturada, bem organizada, e não era bem assim, não. Então, quando nós chegamos, você tem noção, o milagre que Deus fez, quer ver o milagre grande? Ela que doou o terreno para construir a igreja. Uau! O Deus é Deus. É, e aí nós começamos a reunião, só ela. Eu e a Paula chegava para ministrar, só tinha os dois, ela e o tio. Nós pregávamos pros dois. Arrumava tudo a igreja, ela e o tio. Aí nós começamos a fazer reunião nas casas. Uhum. Aí nas casas dava 30, 40 pessoas. Aí nós falava, no domingo, é lá na salinha. Chegava lá, só tinha ela e o tio. Aí nós pregávamos pros dois, insistindo. 5 meses, começou. Aí começou a chegar 1, 2, 3. Cidade pequena, o povo é desconfiado. É. Cidade do interior, isso quer saber. É verdade, isso aí é constante, isso não vai parar, isso é certeira. Quem que é esse pessoal? Quem que é fulano? Quem que é não sei o quê? Uhum. Eu tinha, assim, eu tenho família lá, mas nem todo mundo me conhecia. Então o Uhum. pessoal foi, esse aqui é o parente do fulano? Deixa eu ir lá ver, então. Eles iam É. só de curiosidade também, não voltavam mais não. Aí uma vez não voltava mais. Falei, não gostou? Não gostei, mas é porque eu queria só ver mesmo. Eu não sou de igreja, não. Uhum. E aí o povo ia nascendo de novo, nascendo de novo, nascendo de novo. Aí daqui a pouco o espaço ficou pequeno, 30, 40 pessoas em 1 ano, 2 anos, nos tornamos igreja oficial, que nós começamos como nova obra, nos tornamos igreja depois de 2 anos. E aí tudo estruturado no primeiro ano? Foi no primeiro ano mesmo. O Rema foi aprovado com 6 meses. O meu supervisor na época falou, Tiago, é muito rápido. Eu não sei como é que esse Rema foi aprovado rápido assim, não. Vamos segurar? Não. O Rema foi aprovado, o pessoal quer vir da região. Eu tenho Tubiara a 40 quilômetros, Morrinhos a 40 quilômetros, tem cidades vizinhas, o Uhum. pessoal quer vir. Já tinha 3 carros querendo vir de Tubiara, 2 carros querendo vir de Morrinhos. Falei, não, Tiago, nós não vamos ter o Rema. Aí eu falei, então eu vou obedecer o senhor. Aí o supervisor travou o Rema. E para a glória de Deus foi bom demais, porque aí estourou a pandemia. Caramba. Nem o ministério sabia o que ia Nossa. fazer, e o Rema foi travado, então foi bom demais. Contudo, aí nesse tempo a gente aproveitou para construir igreja. Então, no que estava tudo parado, nós estávamos trabalhando na construção. O povo estava doido, falando, como é que esse povo está trabalhando em construção se a igreja está fechada? Nós tínhamos juntado dinheiro, entendeu? Que legal. Nos primeiros anos ficou tudo caixa juntado dinheiro. Aí quando tudo parou, nós começamos a construir. Em 2 meses nós subimos a igreja. E aí no outro ano o Rema chegou. Então assim, a estrutura foi muito rápida. Então em 2 anos já tinha Rema funcionando. Eu e minha esposa, e o povo tudo recém-nascido. 80% da igreja recém-nascido, uns 20% que era desviado, que não estava congregando em lugar algum e já tinha sido de alguma denominação. Uhum. Mas 80% nascendo de novo da cidade. Muitas pessoas, aí pessoas chaves, influentes na cidade começaram a nascer de novo. São Legal. famosas, são conhecidas. Uau. E aí o evangelho começou a ser espalhado. Amigos de artistas, de cantores sertanejos, tal. Ele pediu até pra eu citar o nome dele aqui, pode citar, né? Pode. Matheus Boaba. É, Matheus. Aqui em Brasília, inclusive. Aí o Matheus nasceu de novo e começou, e todo mundo conhecia ele na cidade e tal. O evangelho começou a ser espalhado, e o povo começou a vir. Deixa eu ver, o que esse Matheus tá fazendo na igreja? Ele nasceu de novo de verdade, o camarada começou a andar certo e tal, a família dele tudo veio. O povo começou a ser batizado nas águas, nascer de novo e tal, aquele negócio. Uma cidade de 34 mil habitantes, era tudo. E eu trabalho com mídias sociais, comunicação, fotografia. Então a fotografia da nossa igreja era pequenininha, mas a fotografia, o pessoal chegava na igreja e falava, nossa, mas só desse tamanho? O pessoal aqui de Brasília direto, sabe as meninas da fé? Aham. As meninas da fé, a Adriana. De vez em Ah, quando você vai com elas também, né? Ana O que que Cláudia, é? eu Ana não Cláudia? conheço, não. É Ana Não, Cláudia tem que chamar e você, Adriana. Ana Cláudia. Faz não, Adriana. Só vai lá em Berlândia se aqui não for agora, hein? Aí as meninas... Já tô bem, já tô Aí bem. as meninas chegavam lá, todo mundo chegava...
Nossa, é só desse tamanho aqui que a igreja parecia pequena, mas eu usava umas lentes glandiculares e tal, e colocava um ângulo, o povo falava, nossa, essa igreja tá muito cheia, é muito grande, chegava lá, era uma igrejinha pequena, entendeu? Tudo estratégia de O fotografia, o povo olhava marketing. na internet, falou, quero lá ver, aí nós já mandamos um carpetão no chão, acústica, tudo de muita qualidade, Legal. iluminação, aí o povo começou a chegar, botamos uma fachada, a minha esposa é arquiteta, né? Ela montou uma fachada, que pra eu achar uma fachada de igreja igual aquela tá difícil, hein? Tudo parecendo... Bora pro Instagram olhar. Bora. É, Olha lá no Instagram pra você dizer, Verbo Goiatuba. Verbo Goiatuba. Aí, Ainda chego lá. Beijo, viu, Verbo Goiatuba, beijo. aí tem rema lá, vai ensinar no rema lá. Aí, na verdade, o pastor Luan já foi lá, muito, o pastor Que Luan, legal. Aparecida de Goiânia, né? E ele que me indica É uma pena. uma galera de Brasília já foi lá. Dá uns 160 km de Aparecida. Pistinha dupla, 153, rapidinho chega. E aí, essa fachada, nós queríamos colocar de bloco. Só que ela é pé direito alto, 6 metros, assim, pra ficar uma Oh, que fachada. lindo. Só que aí o bloco ia ficar pesado. Uhum. E aí, Paulinha, não dá, tem que fazer tijolo. Aí os meninos da casa de oração, os artistas que tinham lá, falando, não, nós fazemos aqui, nós passamos uma massa e eu faço o desenho do bloco. A fachada não é de bloco, não, é de desenho. Ele fez o desenho certinho do bloco, ficou todo de Uau. bloco, nós pintamos a fachada, caramba. colocou uma letra caixa aí do cara, tinha um calheiro. Na casa de oração, calheiro. O cara com a calha faz aquelas letras caixa que custa 20 mil reais, o cara fez. Nós gastamos 2 mil e pouco, o cara montou a letra caixa. Nós colocamos na fachada, Que pintamos com lindo. tinta automotiva, aquela coisa. Uns vidros na fachada, umas lustras, uma iluminação. A igreja virou ponto turístico da cidade. Quero lá. Aí o povo chegava, nós jogava as redes. E aí começou. Daqui a pouco nós tínhamos em 3 anos, 4 anos, não, 3 anos, mais de 80 voluntários, mais de 250 pessoas passando na igreja. Meu Nós tínhamos Deus. 2 cultos no domingo, 2 cultos na quinta. Show. Que 2 cultos na quinta. legal. Na quinta que o povo, a maioria é É, domingueiro, né? é. Na quinta, 2 cultos. Por quê? Porque a maioria era recém-nascido. Então o recém-nascido, no final de semana, ele ia pra fazenda, ele queria não sei o quê. Então ele aproveitava o meio de semana pra ir pagar os pecados da igreja, né? Assim, né? Fazer uma promessa. Aí vem Dá uma fazer, aliviada no fala, peso, vem né? fazer uma promessa aqui, que vai tirar as cargas tudo aqui. Então, Mas tinha você muito- sabia que ia sair em 5 anos. E aí eu sabia que ia sair em 5 anos. E eu aí, não contava, dava dor, eu não? contava pra todo mundo. Ah, Nós fazíamos o discipulado da igreja, eu já informava. A matéria governo da igreja era comigo. Que no final da matéria eu falava, e detalhe, eu não tenho um chamado pastoral, eu sou evangelista, então eu tô aqui ocupando o lugar de um pastor até que ele apareça. Porque quando ele aparecer, ele vai assumir. Nós cremos na unção dos 5 dons ministeriais, em uma igreja para crescer precisa ter os 5. Sim. E o pastor de ofício tem que estar à frente dessa igreja. Então saiba, eu tô aqui, em breve não me vereis mais. Eu já avisava no discipulado, então se você quiser ficar nessa igreja, já lembre-se, não se apegue a mim, porque em breve eu estarei em outro local e um pastor de ofício será levantado. Mas entenda, será muito melhor, porque um pastor pastoreando vai ser muito melhor do que eu. E aí eu já informava isso na matéria do discipulado. Então quem ficava Uhum. na igreja e se tornava um membro, já sabia de todo o processo. Só que a nossa conta era regressiva. Em 3 anos a gente... E assim, eu tinha um sinal. Deus me deu um sinal. Sou meio que esse trem de sinal, meio doido, né? Ah. Meio evangelista, meio isso aqui. Tô vendo. Deus me deu um sinal. O sinal era o seguinte: vocês mudam para um prédio para capacidade de mais de 1.000 pessoas e é o tempo de ir embora. Quando tiver tudo favorável, tchau. Mas e a fachada bonita e o prédio Tudo bonito? favorável, tchau. Deus falou. Aí eu, beleza, tô aguardando esse prédio, né? O sinal. Daqui 3 anos a gente muda para um prédio para mais de 1.000 pessoas e tal, e a explosão, e nós vamos começar. E eu vou para outra É região. legal que iniciar você outra recebia a coisa. palavra e já Já anunciava. anunciava, todo mundo sabendo, todo mundo que era da nossa equipe. E Uhum. todo mundo chegava na igreja, ia se misturando com a equipe, Legal. ia sabendo de tudo também. Tá. Daqui 4 anos a gente muda. Agora o ano passado foi o 4, nosso aniversário de 4 anos. Aí, vocês vão conhecer e vão lembrar. Sabe aquela professora do Rema dos Estados Unidos, a Lorenda Ford, que tem uma conexão com o Luan? O Luan traz ela no Brasil direto e sai pregando nas igrejas? Acho que ela pregou aqui em Brasília. Essa eu não conheço, Lá de não. Oklahoma, Lorenda Ford. Conheço essa não. Beleza, eu fiz a conexão com o Luan, e aí, Thiago? Não, traz ela aqui, no nosso aniversário, em setembro. O Aham. Joselito já foi lá no nosso aniversário também, de 2 Ah. anos. Ele... Beijo, pastor. Aí, perfeito. Lorenda chegou, e eu tava incrédulo, vou te contar. Isso era em setembro, nosso aniversário em setembro. Em junho, julho, vou contar aqui, o Júnior já teve aqui, né? Boa hora, o Júnior já teve aqui. Já. O Júnior fica bravo comigo, não. Né? Vou contar a história aqui. Nós estávamos com as reuniões com os pastores do Goiás, gerando conexão. Trindade, Umas, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Iporá, eu acredito, e todo mundo nós nos reunimos mensalmente. Aí numa das nossas reuniões no meio do ano, o Júnior ministrando,
E falando, não, eu falei para a igreja que a gente ia mudar de local, mas na verdade eu tive outro direcionamento, a gente não vai mudar mais não, inclusive o apóstolo Paulo falou isso e disse que ia fazer e não fez e tá tudo certo. Falei, que isso, Júnior, onde é que tá essa pregação que eu preciso dela? Como é que é? Falou alguma coisa e depois não vai fazer, eu quero saber. Não, eu tenho a pregação, Tiagão, vou te passar, porque eu já tava pensando. O prédio não aparecia. Tava inteirando o 5º ano. Eu ia ter que falar pra igreja, ó, eu tava errado. Eu entendi errado, não é 5 anos não, nós vamos ficar mais tempo. Porque eu não tinha dado o sinal era o sinal. Então você já estava preparando a Incrédulo. pregação, né? Eu já estava preparando uma pregação para dar uma desculpa. Oh. E eu ia pegar com o mestre dos mestres. O mestre dos É magos. lógico, eu ia pegar com quem fabricou a apostila do Rema. Eu falei, agora eu tenho base. E eu já tava para pegar essa pregação. E sim, no meio do ano. Beleza. Chegou setembro, eu meio incrédulo, pensando como é que eu vou falar. E eu não tive coragem de falar, não. No meio do ano até setembro, não tive coragem de falar pra ninguém. Chegou nosso aniversário, eu falei, eu tenho que falar por essa época. Aí veio a Lorenda, no meio de um culto. Por causa da minha incredulidade, Deus usou a Lorenda desse jeito aqui, ó. Ela pregando. Porque a diferença entre Isaac e Ismael é a seguinte. Isaac demora, tem um tempo, mas tem que exigir perseverança. Mas é o filho da promessa. O Ismael é rápido. Talvez é mais fácil, é na força humana. Mas é o filho da perdição. Então é o seguinte. É a mesma coisa de plantar tomate e maçã. Eu falei, no meio da pregação, ela lançou uma de agricultura. 70% da nossa igreja é engenheiro agrônomo. É o interior do Goiás. Só tem engenheiro agrônomo na igreja. Eu falei, não fala de agricultura, não. Eles sabem tudo, se você errar, eles vão fechar o coração. E eu ali intercedendo, quieto. E ela é educadora física, não tem nada a ver com agricultura. Que é plantar tomate em pouco tempo. Questão de meses. O tomate nasce, você colhe, mas depois tem que plantar tudo novamente. Plantar maçã, não. Maçã é diferente. 1 ano, nada. 2 anos, cadê a maçã? Você tá desesperado. Você entendia de maçã e de tomate? Não entendia nada. Eu só tô ouvindo. Você nem sabia se Só tô ouvindo, não tô entendendo nada até agora. Falei, será que ela tá falando comigo? Se eu tô nesse culto, ela deve estar falando comigo. Não é possível, eu tô ali. 3 anos, nada. 4 anos, o agricultor tá pensando, cadê minha maçã? 5 anos, os primeiros frutos. Diferença do tomate? Nunca mais se planta maçã. Ela vai dar o fruto na estação certa. Eu falei, ela tá falando comigo. Eu comecei a ficar inquieto na cadeira. Eu falei, ela tá falando comigo, é comigo, é comigo, é 5 anos, é 5 anos. Não, mas ela não entende maçã. Aí minha mente, ela é educadora física. No meio do culto, peguei e abri Google. Plantio de maçã. 5 anos. Meu Deus, Deus mandou mulher estudar agricultura só pra falar comigo. Mas eu não tô acreditando, não. Aí eu comecei a ficar, Deus tá falando comigo há 5 anos. Aí desceu, aí eu pedi uma oportunidade pro dirigente subir lá. Eu falei, vocês não estão entendendo nada, né? Porque nós estamos contando regressivamente. Daqui 2 anos a gente muda, daqui 3 anos a gente muda. Mas o período total é 5 anos. 5º ano é o próximo. E aí eu contei a história. Eu falei, pode confessar pecado aqui nessa igreja? O pessoal falou, pode. É o seguinte, eu estava incrédulo, acreditando que em 5 anos não ia acontecer aquilo que Deus já falou que ia acontecer desde quando nós chegamos aqui. Mas hoje Deus traz uma profeta lá dos Estados Unidos para estudar agricultura, sendo educadora física, só para falar comigo. Ele não mudou de ideia. Em 5 anos a gente muda de prédio e é no próximo ano para mais de 1.000 pessoas e é o tempo de frutificação. A igreja pipocou. E Deus ainda fala na linguagem deles. Gente, sucesso. Olha isso aqui. Deus é show Setembro, demais. correto? Outubro o prédio apareceu. Caramba. É só por causa da minha incredulidade. O prédio não tinha aparecido porque eu não estava crendo. Ô, irmão, se converte logo. Eu tenho que nascer de novo. Faz o apelo aí. Põe as mãos na minha cabeça. Vamos expelir uns demônios aqui. Ô, Jesus, não seja incrédulo, mas crente, olha irmão. Olha isso. Por causa da minha incredulidade, o prédio não tinha. Eu tava olhando um prédio que o cara tava pedindo 5 milhões. E eu pensando com a minha mente, aonde nós vamos arrumar 5 milhões? E o cara, cidade do interior, você sabe todas as histórias, né? Aí eu soube que o prédio valia 600 mil no leilão, o cara comprou e tava pedindo agora 5 milhões. Queria pegar o cara pela goela. Um supermercado ofereceu 1,5 milhão, o cara não queria entregar. 5 milhões. Eu falei, onde é que vai sair 5 milhões, moço? E eu tentando olhar outro prédio, os outros prédios não iam, porque não era pequeno, era pequeno, não era o prédio que Deus tinha falado. Aí, de repente, em outubro, meu pai me leva pra... Tiago, tem um clube que eu sou sócio, eu não sei se você lembra aqui da cidade, ele tá desativado. Eu quero que você vá lá comigo, que o presidente de Goiânia tá aqui em Goiatuba. Vão lá comigo. Meu pai. Não, pai, não mexer com isso não. Que mané, clube. Que é isso, pai? O negócio é igreja, moço. Não mexer com clube, não. Não, clube, vamos lá, pra você olhar. Aí eu cheguei, tô olhando esse clube. Só de estacionamento, 2.000 metros quadrados. Caramba. Eu olhando esse clube, na entrada da cidade, olha pra lá, olha pra cá. Falei, uau, é aqui.
É aqui, é aqui, é aqui. E o presidente falando nisso do clube e tal, 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 tal. Beleza, fomos embora. Eu falei, pai, esse clube aqui não dá não. O camarada vai pedir aqui uns 20 mil por mês. Nós podemos no máximo 5 mil. Não, não, não. Oferece meio salário. Eu falei, quê? Meu pai oferece, rapaz. Eu falei, não, pai, meio salário, o cara vai rir da minha cara. Oferece meio salário. Mas é incrédulo, né? Você Meu vai... Deus do céu. Você está no remo, esse irmão, né? É porque eu sou de Fundamento da escatologia. fé. Porque eu sou de esperança, né? Ó, eu Eu conheço, trato com esperança a escatologia. eu conheço não o ensino melhor fundamento da professor fé. de fundamento da fé Que é o do país. Joselito. Pastor Joselito. Eu vou ter que andar com ele. Pastor, me aceita Ele é o como cara. aluna na sua igreja? Eu tô chegando. Pastor, ele tá Aí- precisando de aula particular. Particular. Aí eu falei, pensei, não. Meu pai oferece o negócio. Cheguei para a diretoria, nós montamos um projeto, oferecemos, o projeto foi devolvido e eles não aceitaram do jeitinho que estava escrito, mas eles falaram assim, não, vocês vão pagar o primeiro ano 3 salários, mas com 82% de desconto, que dá meio salário mínimo, que não Caramba! aceitou. Só não estava Isso. nomenclatura, aí tava 3 salários de desconto de 82%, primeiro ano. Segundo ano, 3 Três salários. salários, desconto de 50%. Terceiro ano, 3 salários, 45%, vai diminuindo, mas desconta durante 10 anos. Uau! Aí o meu pastor e supervisor é o Renato Aham. Galdar, né? Aham. Ele é economista. Aí mostrei pro meu pastorzão, falei, diretor executivo, o Renato, né? Olha esse contrato aqui, vê se eu posso assinar. Aí ele olhou, Thiago, esse contrato aqui tá errado, não. Eu falei, não, é isso aí mesmo. Esse valor aqui, rapaz, eu tenho que ver esse prédio. E aí nós estávamos chegando, nós estávamos vindo do aeroporto de Goiânia. Eu falei, não, chega lá, o senhor vai ver, na entrada da cidade. A hora que eu levei para ver o prédio, ele começou a gravar vídeo, mandar para a diretoria do ministério. Olha aqui, eu tô aqui no prédio com o Thiago. Aí eu falei, e aí, eu assino o contrato? Ele falou, assina logo antes que o povo desiste. Não tem lógica. Aí nós assinamos. Só que estava destruído também. Aham. Essa é uma construção. Aí minha Aham. esposa é arquiteta, junto com outra irmã da igreja, que é a esposa do Matheus, arquiteta, elas começaram a montar o projeto. Depois entra lá pra você ver, vou ter um projeto, a coisa mais linda. E o que aconteceu com aquele outro prédio? Aí o outro O que prédio era é bonitão? da tia Laura. É da tia Laura, imóvel Pois é. dela, da Ah. primeira que converteu lá na igreja. Ai, virou o quê? Aí nós deixamos o Rema. Aí nós fizemos igreja de um lado e Rema no outro, que o auditório tava prontinho, com carpete, acústica, tudo. Uau! Rema num lugar, igreja no outro. Aí nós pintamos a fachada do Rema de branco, Rema. Do outro lado, fachada de preto e igreja. Sua igreja é a igreja da parede preta. Igreja da parede preta. O pessoal me pega com isso aí. Você acredita que o pessoal me perguntou? Sério? Por que a parede preta? Eu falei, não, agora tem a branca que é o Rema. Escolhe, né? Tipo, É só escolhe. porque a nossa logo, ou ela é preta, ou ela é branca. Aí você escolhe. Ou é parede preta com a letra branca, ou é a letra branca com a parede preta. Pra agradar Uma parede- ué. Você prefere Agora, qual? você quer que ir em qual lugar? Vai pro Rema ou vai pra cá, né? Alguém fez essa pergunta. Aí lá no Rema, você é professor de escatologia e falou pra eles o dia que Jesus tá voltando. Aí é o seguinte, anota aí, o pessoal tá com caneta. É, ó, Isso. pega a dica. Já é a dica agora? É. Gente, isso tudo é brincadeira pra chamar sua atenção. Vamos fazer uma vinheta. Mas que é ele chamar. vai voltar. Ó, Não é tão exato, brincadeira. ó. É o seguinte, vou até colocar uma água aqui que o clima Isso. aqui esquentou. Peraí. Vai, Ju, pro Só- corte agora. Ah, é? Deu corte? Pro corte, pro corte. Ó, é o seguinte, preste atenção. Pega papel e caneta na mão, que eu vou te contar agora. O dia que o Cristo está voltando, o horário e a data para você se preparar. Se prepara. Não, brincadeira. É o seguinte, sobre o assunto escatológico, para mim o que é mais importante desse assunto nem é quando o Cristo se manifesta. Porque ele pode se manifestar a qualquer momento. É o que vai acontecer depois disso. E o que vai O acontecer que tem depois que disso? acontecer depois que o Cristo se manifesta? O que tem pra acontecer? Posso te dar um panorama do Apocalipse rapidinho? Sim. A chave Claro. que abre o livro de Apocalipse é Apocalipse capítulo 1, verso 19. Essa chave abre todo o livro, que está escrito, o próprio Jesus manda João escrever. João tá vendo Jesus vivo, ele desmaia, né? Você já viu esse texto? Tanto que é interessante. Aham. João vendo Jesus vivo, ele desmaia. É. E Jesus põe a mão direita sobre ele e diz, não, Ele não é levanta, hora é. de desmaiar não, meu filho. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos escrever. Escreve, aí ele manda. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Uhum. Essas são as 3 pilares que abrem o livro de Apocalipse. Uhum. João obedeceu o Cristo escrevendo nessa ordem que não pode ser retirada. Uhum. Então João escreve o que ele estava vendo Jesus vivo no capítulo 1. Jesus diz para ele, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo céu. Uau, glória a Deus. Capítulo 1, ele está vendo Jesus vivo. Capítulo 2, capítulo 3. Se Jesus morreu e ressuscitou, o que nasce depois disso? Qual é o fruto da morte e ressurreição de Jesus? Qual é o fruto da redenção? A igreja. A igreja. Então, capítulo 2, capítulo 3, a era da igreja, as coisas que são, que nós estamos vivendo Uhum. nesse momento. E o que tem para acontecer depois dessas coisas? Então, Quatro em capítulo diante. 4.
Quando começa o capítulo 4, diz: eis que eu olhei, e não somente uma porta aberta no céu. O que tem para acontecer depois disso? Uma porta que vai abrir no céu. Eu sei que pessoas se importam com portas abertas na terra, e isso é interessante. Quem não quer uma porta aberta na terra? Isso é maravilhoso, não é? Mas nós deveríamos nos importar muito mais com a porta que vai abrir no céu. Existe uma porta que vai abrir no céu, e o que vai acontecer dentro dessa porta é mais importante do que saber o dia e a hora que Jesus se manifesta. E o que tem para acontecer dentro dessa porta? Sai uma voz de lá. Dentro da porta tem uma voz. E a voz, como voz de muitas águas, diz: sobe aqui, que é daqui que eu vou te mostrar tudo que vai acontecer. A voz do alto nos chama para lá para mostrar acontecimentos daquela dimensão. E é o que eu quero tratar com vocês no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas depois disso, só fazendo panorama, então depois do capítulo 6 até o capítulo 11, primeira parte da tribulação. Capítulo 11, as duas testemunhas morrem, ressuscitam. Do capítulo 11 até o capítulo 18, segunda parte da tribulação. Capítulo 19, Jesus volta. Capítulo 20, o milênio. Capítulo 21 e 22, novos céus, nova terra. Isso. Esse é o panorama geral do Apocalipse. Mas no capítulo 4 e capítulo 5 é o que mais nos interessa. Mais interessante para nós é o que vai acontecer com a porta que se abre no céu do que saber o dia e o horário que o Cristo se manifesta. E o que tem para acontecer lá? É narrado 24 tronos e se assentam 24 anciãos com coroa. Para ter coroa, e esses anciãos tinham vestes brancas. Para ter vestidura branca, tem que ser parte da igreja. Para ter coroa, tem que ser parte da igreja que cumpriu o que foi chamado. É aí que tá. Você já ouviu aquela famosa história da pedrinha na coroa? Muitas pessoas contam, né? Eu quero a minha pedrinha na coroa. Isso não é tão errado, não. Só que não é só a pedrinha, é a coroa inteira. A Bíblia nos ensina sobre várias coroas. Nós temos no nosso módulo do Rema as várias coroas que a Bíblia nos ensina. Tem coroa para pastor que tem que aguentar a ovelha, não é assim? Aguentar a ovelha peluda, que tem que cortar o pelo. Tem essas ovelhas assim? Que foge, que não sei o quê. Então tem coroa. O sacrifício vai valer a pena, né? Tem coroa para os ganhadores de alma, aqueles que amam a volta do Senhor. Tem coroa, muitas coroas. E essas coroas são preparadas para aqueles que obedeceram fielmente aquilo que Jesus mandou. Aqueles que obedecem exatamente às obras que o Cristo planejou para que praticássemos e não a minha. Se eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que o Cristo me mandou, existe uma coroa reservada para mim. E essa coroa é chamada também de galardão. É a que será a recompensa quando subirmos num pódio. Existe um pódio que nós subiremos, que é chamado em Coríntios pelo apóstolo Paulo de Bema, que é um tribunal onde você recebe uma recompensa. Inclusive, o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, compara com uma coroa natural, que é aquela que recebiam os jogos, aqueles que competiam nos Jogos Olímpicos, com a coroa que nós receberemos ao final. E aí ele diz que com muito esforço, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ele diz assim: vocês não sabem, né? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Eu gosto da versão da King James que diz assim, do Rei Tiago. Meu xará, né? Ok? Tinha que brincar. A do James, né? Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm nos estádios, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira para que alcancem o prêmio. Isso. Pois ele está falando sobre correr para alcançar um prêmio. Não está falando sobre a salvação. A salvação não tem um esforço humano. A salvação é pela graça, é o favor de Deus, é a obra divina totalmente realizada na redenção. Então, se ele está falando sobre um esforço humano, está falando sobre uma recompensa que vem após a salvação. Isso. Então ele diz: vocês não sabem? Todos que correm nos estádios, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira para que alcancem o prêmio. Pois todos os que competem os jogos se submetem a treinamentos rigorosos. Eu gosto dessa tradução. Treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós não. Nós o fazemos para obter uma coroa que dura eternamente. Então existe um treinamento rigoroso para obter uma coroa que dura eternamente. O treinamento rigoroso é fazer a vontade de alguém que não é a sua. Não é tão simples fazer a vontade de Deus, que maravilha, não, meu amigo. Que no caso o treinador, vamos dizer. O treinador que é Deus, muitas vezes vai ter uma vontade da sua. Naquele dia você não quer obedecer, eu não quero ir para Goiatuba. O que eu vou fazer na cidade de 34 mil habitantes? Eu não quero obedecer. O que vai acontecer lá? Eu vou deixar tudo aqui no conforto, eu tenho que renunciar a coisas. Então a obediência ao Senhor muitas vezes nos leva a uma renúncia, que é chamado na Bíblia de treinamento rigoroso. Mas para obter uma coroa que dura eternamente. Ele disse: então, sendo assim, eu corro, não como quem corre sem alvo. Eu luto, não como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu próprio corpo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Ele não está falando sobre perder a salvação. A reprovação é não receber uma recompensa depois de ser salvo. Porque no mesmo texto de Coríntios, no capítulo 3, esse é o capítulo 9, no capítulo 3, ele fala especificamente sobre pessoas que serão salvas. Como que pelo fogo. Mas sofrerão um dano eterno.
sabe, sofrer dano aqui na terra, eu tô fora. Esses dias, minha esposa tava no meu carro, não posso falar que é eu, né? Ok? É claro. Quando alguém É. bate o carro, é porque foi a esposa, subiu no meio-fio, estragou o É. pneu, sempre é a mulher, né? Não, brincadeira. Mas é sério, nesse dia. Fala assim. Não concorda não, Ricardo, você vai dormir no sofá, hein, Mas cara. dizem que Olha isso aí, cara. Dizem que existe um ditado que fala que é de mulher, mas é uma calúnia. É, isso é... Mulher no volante, perigo constante. Eu não Não acredito. existe isso. Não é verdade. Não, mulher é piloto de fuga ainda. Ixi. Pode olhar os índices. A gente tá bem. Perto de vocês, a gente tá muito bem. Ah, com certeza. Isso nem se discute, né? Vou olhar Claro. mais pro Ricardo aqui, ok? Não, nessa hora a gente tem muda de assunto. Vamos mudar de assunto, gente. Então tá falando sobre o que mesmo? A coroa, a eternidade. Do Então, dano. A gente tá sofrendo falando do dano. Pois É do é. dano. Então, outro dia eu sofri um dano, né? Minha esposa tava no trânsito, aí foi literalmente, é sério. Alguém encostou, né, no carro e nunca mais apareceu também. Eu fiquei com o dano de ter que pagar, porque eu não fiz. Uhum. Então, sofrer um dano na terra não é legal. Eu não gostei mesmo disso. Ninguém gosta de sofrer uma perda ou um dano. Mas aqui pode ser reparado. Eu consegui reparar o dano do carro. É. Mas agora sofrer um dano eterno é irreparável. É. As pessoas têm uma sensação que na eternidade, é só alegria e tal. É maravilha, não tem choro, não tem ranger de dente, é beleza. Mas a Bíblia fala sobre um dano eterno que pode ser sofrido por alguém que nasceu de novo e que foi salvo. Tiago, a Bíblia fala também sobre uma recompensa completa. Recompensa Nem completa. todo mundo vai receber recompensa completa. Ou seja, mas esse termo eu ainda acho bem mais tranquilinho, né? Pensa, do que o dano, mas não é completo. Esse é. texto fala o dano, 1 Coríntios capítulo 3. é sério. Diz claramente, sofrer um dano eterno. Aqueles que as obras foram queimadas sofrerá este dano. O texto é claro, é um dano. Aí outra vez eu lembro de uma história. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto eu lembro de uma história. Dave Robson uma vez contou que ele foi arrebatado até o céu. E chegando lá, encontrou uma menininha de aproximadamente uns 7 anos de idade. Empolgado demais. Tô no céu, tô no céu. E ele, como é o céu? Eu tô no céu. E ela, sim, você está. E cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Quero ver o cordeiro. Não, o cordeiro tá no trono. E aquele cuida muito bem de nós. Nossa, o cordeiro, quero ver. Nossa, me conta mais sobre o céu. Ela, não. Me conta sobre a terra. Aí ele, como assim? Você veio da onde, menina? Não, eu quero muito saber como é a terra. Não mexe com terra, não. Terra não presta, é só guerra, é só problema. Vamos falar sobre o céu. Ela, não. Meu sonho era poder ter nascido. Mas você veio da onde, menina? Eu vim da terra, mas eu morri no ventre materno. Na guerra. Não, mas ainda bem que você não nasceu. Você viu tanto que é ruim? Você morreu na guerra. Lá não presta, lá é só guerra. Vamos falar sobre o céu, o que é maravilhoso. Ela, não. Meu desejo era poder ter feito algo pelo cordeiro. Porque aqui ele cuida tão bem de nós que meu desejo era poder ter algo para oferecer a ele. E eu não tenho. Uau. Ou seja, aqueles que não nasceram não tiveram a oportunidade de cumprir aquilo que Deus tem. Você acha que esse dano que você se refere Pegou, você já pegou. é exatamente, por exemplo, É eu fiz exatamente isso. 70%, mas É eu poderia exatamente ter isso. feito os 30% que eu não fiz. É exatamente, é o seguinte, Uau. é não ter a coroa. Aí preste atenção, volta para o texto de Apocalipse capítulo 4. Sabe o que esses anciãos fazem? Eles se prostram diante do trono. E aí? Eles lançam as suas coroas e dizem, tu é a glória, teu é o reino, teu é o poder. Todas as coisas, Senhor, tu criastes. E por causa da tua vontade, essas coisas existem. vieram a existir. Toma elas aqui de volta. Eles devolvem toda a obra que praticaram aqui na terra, obras que foram criadas por ele, que linka com aquele texto de Efésios no capítulo 2. Não somos salvos por obras, mas para as boas obras, as quais de antemão Deus que preparou para que praticássemos. Existem as obras que Deus preparou e as obras que eu quero fazer. As duas são boas, só que uma tem recompensa eterna e a outra não. Uma são só obras boas aqui na terra, fruto da minha vontade. Outras são obras que refletem para a eternidade. Aí eu entro no ponto. Uma vez alguém falou para mim, Tiago, por que você não monta um projeto com mulheres? Falei, porque Deus não falou comigo. Não tem recompensa. Muito bom. Eu posso montar um projeto com mulheres, isso vai ser bom demais e vou restaurar mulheres, correto? Mas se Deus não mandou eu fazer isso, não tem recompensa isso na eternidade. É uma obra boa aqui na terra, simplesmente. Eu quero obedecer fielmente aquilo que ele me chamou para cumprir, porque isso sim tem recompensa eterna. Quem é que trabalhador que trabalha sem olhar a recompensa? Isso é hipocrisia. Davi, Se quando alguém foi fala, enfrentar Golias, perguntou qual é a recompensa. eu quero saber o que eu ganho depois. Exatamente. É isso que eu quero saber o que tem depois da porta aberta no céu. Muito E não é bom. só isso, né, Tiago? Tem tanta gente muito cansada porque tá tão ocupada com as duas obras, com Olha a aí. sua própria obra e com a Olha obra aí, de Deus. olha aí. E às vezes uma obra está atrapalhando a outra É. obra. Tinha um aluno do Rema que falava, fala Jeová. Deixa Jeová falar, vai, ó. Pega essa aí. Mas é isso, a gente vê muitas pessoas tão estressadas, É isso mesmo. né, tão cansadas.
E uma coisa muito interessante é essa noção de o que foi que Deus me chamou para fazer. Uau, uau, Eu acho que o discernimento que a gente precisa ter, uau. a busca mesmo, É que eu isso acho que a gente precisa ter nessa vida é, Senhor, qual é a sua vontade? Uau, uau. Porque quando ele revela isso, tá simples E fazer. hoje nós estamos numa atualidade de tantas conexões, a tecnologia tão avançada, é muita informação. São informações que dizem assim: viva o seu sonho, É, É, faz o que você quer, é. ei, curte a vida, ei, Deus quer que você faça isso. E se o sonho que Deus tem pra você não é ir pra cidade onde você quer? Não é morar na nação que você quer. Não é sair viajando o mundo enquanto Deus chamou pra ficar parado. E se Deus chamou pra viajar o mundo e você tem medo e quer só ficar parado, sabe? Então eu preciso obedecer aquilo que Deus tem pra mim. Mas as informações hoje elas estão confusas. Elas estão nos deixando confusas, sabe? Muitas pessoas só atrás de coisas naturais. Talvez Deus nem te chamou pra ter isso. Sabia que talvez Deus não chamou alguém pra ser milionário? E a pessoa quer, e ela tá se empenhando, e ela quer trabalhar tanto pra ser. Ei, Deus te chamou pra em Cristo ser rico. Milionário, talvez não. Bilionário, talvez não. E talvez outros sim, que tenham um chamado de dom de Uhum, contribuição, sim. mas é. as pessoas estão atrás disso. Elas trabalham aceleradamente, elas querem fazer muitas coisas. E estão deixando a vontade de Deus de lado, acreditando que essa é a É, vontade do Pai. muito Não, a bom. vontade do Pai vai muito além do que algo natural. Muito além do que uma porta aberta na terra. Existe uma porta que vai abrir no céu. E eu quero saber o que acontece depois dessa porta. O que eu tenho para oferecer. Só senta no trono nesse de 24, só Uhum. quem tem coroa. É, E se a pessoa não tem coroa? Ela senta lá? Não, ela vai lançar o quê? Então ela vai ficar a eternidade inteira olhando. Uau, eu poderia ter feito. Eu queria ter obedecido. Mas logo ela distrai, vai, não, vamos fazer outra coisa aqui, alegria do céu. Mas ela vai pensar, é aquela gratidão eterna. O Cordeiro fez tudo por mim. o que você está falando é tão interessante que às vezes a gente confunde em investir no futuro e confunde de investir na eternidade, Uau, né? uau, Você às vezes se preocupa muito no material, fala assim, daqui 10 anos uau, eu quero estar aqui. uau, Então você se trabalha, você se esforça, você se esmera para chegar lá. Mas você esquece de calcular a eternidade. uau, uau. Às vezes esses 10 anos que você está trabalhando para isso tem a ver com a eternidade, com a eternidade. Às vezes não. Às vezes não. Uau, Então, se você uau, souber discernir a uau. eternidade do Meu futuro, Deus, meu Deus. são duas coisas totalmente. Uau, É. uau. É o que quando você falou, quando chegar lá, fala assim, cara, eu investi errado. Uau. Hoje eu tô totalmente focado. Essa mensagem tem motivado aquilo que eu tenho feito nos últimos dias. Tô totalmente imbuído dessa certeza de fazer somente o que Deus quer. O que Deus mandar, eu tô pronto para fazer. Por exemplo, agora, quando inteirou o 5º ano, eu Uhum, já vinha conversando com o supervisor, né? uhum. Eu, Renatão, tá inteirando 5 anos. Fala com o presidente, Renatão. Fala com o Guto, que é o meu momento, hein? Aham. Olha, eu não tenho uma direção clara para onde ir. Eu comunicava isso, porque para Goiatuba foi claro. Eu não tenho uma direção clara. Então é o seguinte, minha esposa me acompanhou. Então, para onde ela desejar ir, eu vou acompanhar ela dessa vez. Então, Paula, escolhe, mas aqui nós vamos ficar, nós vamos espalhar. Aham. E a Paulinha, ela dá aula na universidade também, de arquitetura. Então, ela estava ensinando na universidade em Caldas Novas e em Tubiara. Então nós estávamos e Morrinhos fica entre Goiatuba e Caldas Novas. Uhum. Nós estávamos motivados a ir para uma dessas cidades. Ela estava escolhendo, eu deixei ela escolher. Então nós estávamos planejando ou ir para Goiatuba, ou ir para Itubiara, ou ir para Caldas e iniciar uma nova obra do zero. Aham. Deixar a outra bem estabelecida, tudo Isso. certinho, com os irmãos, com os ministros, todo mundo, e iniciar do zero novamente. Aham. E aí, quando chegou próximo do final do ano, em novembro, desculpa, o Guto falou comigo. Em novembro, Tiagão, guarda seu coração, mas eu vou precisar de você. Aí eu, meu Deus, o que vai acontecer agora? E agora? Pra onde eu vou? E assim, eu sempre deixei claro pro ministério. Como eu não tinha uma direção clara pra onde ir, eu tava pra obedecer o ministério. Se Uhum. vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Uhum. Mas eu tenho o desejo de fazer isso, se vocês permitirem e tudo mais. E eu tenho facilidade de trabalhar com recém-nascido, por conta do chamado. Então eu gosto. Quando a pessoa não sabe nada Aham. do recém-nascido, eu Aham. vou fluindo e é muito bom. É. Tem a ver com o chamado. Tem a pegada do evangelismo. É o evangelista, é. Então eu gosto muito de construir do zero. Então, na nossa igreja em Goiatuba, 80% da igreja é recém-nascido. Então Uhum. a galera tem 4 anos de convertido, já são ministros alguns, vai ser licenciado e tudo mais, tá naquele desenvolvimento, né? E aí o Renato me ligou. E aí me comunicou que o pastor em Uberlândia
o pastor Ranilson estava indo para BH. Ele entendeu que o tempo dele tinha chegado e ia para BH. E aí o ministério queria que eu assumisse Uberlândia. Só que não só Uberlândia, que aí Uberlândia tem congregação em Araguari, tem congregação em Patos de Minas, tem congregação num bairro em Uberlândia, que é o Mansur, e Goiatuba se tornaria uma congregação de Uberlândia. Oh! E eu falei, meu Deus. Aí eu falei, nós estávamos na fila para entrar para a formatura do Rema. Aí eu falei, Guto, mas eu não consigo não, Guto. Aí o Guto, Deus te fortalece, Deus te ajuda, vai na fé. Uau! Entrei até tremendo assim, pensando, meu Deus, o que vai ser agora? E aí nós íamos para uma igreja, o Renato começou a mencionar, Thiago, e se eu te enviasse para uma igreja que já existe? Falei, cara, eu acho que eu vou ter muita dificuldade, Renato, mas eu tô aqui para obedecer o que vocês precisarem e tal, eu tô aqui para servir, eu não tenho uma direção clara para onde ir, então se eu entendo que o ministério que eu faço parte, eu tô submisso, é a voz de Deus para mim, então eu quero obedecer, com certeza. E aí nós deixamos tudo em Goiatuba e fomos para Uberlândia, agora no início do ano. E aí nós estamos lá, um desafio grande, né, de trabalhar com os irmãos, alguns irmãos já nos Então é bem conheciam. novinho, você É. tá lá o quê? 6 meses, É. um semestre. Uau, bem... Nós tá lá. Como é E aí que dando essa assistência para as comunidades agora, né? Junto com esses pastores das congregações, junto com eles, aí começa a pipocar. Ó, nós estamos com o Verbo no Lar em Nova Ponte. Eu fui, antes de chegar aqui, eu fui para um Verbo no Lar em Frutal. Tem um pessoal querendo no Prata, tem um pessoal em Tuiutaba. Foi um irmão me procurar de Uberaba, querendo iniciar um ponto de pregação. Aí eu cheguei lá, vi pessoas assim antigas da igreja. Eu olhei para aquelas pessoas e Deus começou a falar comigo. Você vai já começar aqui, mais de 10 igrejas só nessa cidade, na região. E Eita! começou a pipocar. Começou seu apostolado, Já então. comecei a falar pro Renatão. Falei, É. Renato, tá acontecendo isso e isso. Em breve nós precisamos conversar. É, Aí ele, o senhor é demais, sabe? O que Renato é muito legal. engraçado. É, ele é. Top demais. O Renato é de lá, você sabe, né? Não, A igreja começou com ele. que legal. Renato e Clícia no apartamento. E o Uau. irmão que começou na época, o Clécio, está conosco até hoje, da nossa diretoria. Onde iniciou a igreja lá, há 18 anos atrás. Que E aí foi bacana. depois disso que ele conheceu a igreja, conheceu o Natan no Rio de Janeiro, depois veio, solicitou, e aí Rosilon veio. Rosilon foi o primeiro pastor da igreja. Oh, Legal. Rosilon veio para Uberlândia, nessa época minha esposa conheceu a igreja, minha esposa é dessa época. que Foi legal. na garagem, na rua da casa dela. Ela conheceu a igreja nessa época, depois veio o pastor Flávio, agora por último o pastor Ranilson, e agora eu tô lá. E aí nós estamos fazendo esse trabalho com as congregações e muita coisa acontecendo. Nós estamos ativados lá, né? O evangelista tá lá pastoreando, o povo tá doido, o povo já não aguenta mais, tá todo mundo cansado. Evangelista nada, Todo mundo cansado, todo mundo cansado. O apóstolo tá lá Agora pastoreando. nós vamos chegar no... para a fase do Exato, em evangelismo. breve. Mas aí como tem essa veia, né, almas, o tempo inteiro é evento. Evento evangelístico. O dia nós fizemos forró. Forró evangelístico, no meio da rua, fecha a rua, traz e o povo chega e almas recebendo Jesus. Outra vez nós fizemos um pagode, não sei das quantas, é pra Jesus. E aí vem 70 pessoas e o povo recebendo Jesus. O pagode na igreja da Parede Preta não é brincadeira, não. Não, você não tá entendendo. Pagode, gata, Não, pagode. você não tá entendendo, não. Só saiu a notícia da cidade de Uberlândia. O pessoal da igreja batista tradicional lá em cima de mim, o batista não sei quem. Imagino. Botou, poxa, essas igrejas que querem se misturar com o mundo, e foi na época do feriado de carnaval. Meu Deus, querem se parecer com o mundo. Eu falei, não, nós estamos evangelizando. É um Isso é igreja é o quê? Isso aqui é pra Jesus. E aí o pessoal chega. Mais de 200 pessoas na rua. Que Chegou legal. Porque a gente tem o grupo que recepciona, aí nós fazemos um trabalho consolidado mesmo. Aí nós temos uma equipe já com as 20 pessoas que recepcionam. Aí o pessoal chega, a gente tem um copo. Eu mandei fazer um copo da igreja, com a logo da igreja, com chocolate dentro. Quem tá visitando? Primeira vez, quem recebeu Jesus ganha o copo. Aí quem você vê com o copo na mão é que tá visitando. Ele já vai atrás do povo do copo, já arrasta o povo lá pra dentro, já tem uma conversa específica com o cara, pega o telefone, faz uma O legal do visita. evangelista é que ele tem as manhas de ele já vai conectando. Ó, em 6 meses. Já sai de lá consolidado. Em 6 meses nós fizemos o primeiro discipulado com 60 pessoas, 60 novos membros da igreja. Que legal. Batismo com 27 pessoas nascendo de novo. Que show. Em 6 meses nós já estamos para fazer o discipulado, que eu vou pegando contato, eu já estou com uma rede de 180 contatos para já lançar um discipulado para se tornar um membro dessa galera que está nos visitando. Já nasceu outra Daqui a pouco igreja. a gente começa com 2 cultos e aí eu vou espalhar o povo na cidade. Muito legal. E aí, em pouco tempo, eu também estou indo embora. Fica ligado, povo de Berlândia. Thiago, Pega rápido a unção que eu tô vazando. que papo edificante. Amém. A gente vê brilho nos seus olhos. Isso aí é legal pra caramba. Quando a pessoa encara a obra de uma forma que existe prazer em executar ela. Amém. E isso eu tenho certeza que você está contagiando o pessoal agora que você está lá com há 6 meses, né? Os membros. 6 meses. Como O pessoal a igreja. ficou contagiado, agora tá um pouco cansado também, né? Mas Deus vai fortalecer. Vai fortalecer, né? É porque o gás do evangelismo não é brincadeira, eu não. tô aguentando mais. Como é que faz aqui? Mas antes da gente terminar esse bate-papo, eu queria te fazer a última pergunta. Como é que foi esse cortar
cortar o cordão do local que você era para estar nesse local novo. Uau. Uau. Porque você se apega. É verdade. É claro, você está obedecendo É um chamado. um chamado de Não é Deus. fácil. Mas Ainda mais quando existe tem as família, né? alianças, existe família. Esposa, Como né? é que é? Como é que o coração fica da esposa? Como é que é isso? Olha, eu aprendi uma coisa nessa caminhada e foi pastoreando esses meninos da casa de oração do nosso projeto. É que começa com pequenas renúncias. São pequenas coisas, não adianta. Você vai ter uma renúncia de mudança de cidade se você não renuncia a pequenas coisas. Eu renunciava pastoreando esses meninos noite de sono. Eu tinha que sair de madrugada para fazer uma visita, fazer um resgate. Renunciava a minha vontade para fazer a vontade de Deus em pequenas coisas. Então, o meu conselho é para que uma pessoa comum, que talvez não tenha um projeto semelhante a esse, consiga renunciar em pequenas coisas, sua própria vontade, dentro da própria casa, nos relacionamentos. E renunciando à própria vontade, vai te preparar para a renúncia real. Que talvez é uma mudança de cidade, talvez é uma mudança de nação, talvez é um envio, um início de alguma coisa, né? Tem pessoas que têm medo, que têm um chamado, mas têm medo de iniciar alguma coisa. E se não der certo, né? A confiança em si mesmo, e não a confiança naquele que prometeu, naquele que designou, naquele que chamou, naquele que habilitou a capacidade vem dele. Então, assim, não é algo muito simples, mas a dica e a receita seria essa, né? Renunciar em pequenas coisas, observar pequenas coisas que eu posso renunciar. Isso vai me auxiliar a obedecer a voz com clareza e não me apegar tanto quando chegar o momento de partir, né? Mas tem pessoas que também foram chamadas para ficar e querem partir, né? Tem esse detalhe, né? Pessoas foram chamadas para pastorear e elas querem ficar viajando. Onde é que você viu o pastor para lá e para cá? Viaja para lá, viaja para cá e as ovelhas, meu filho. Onde é que vai? Calma aí, cuida do povo. Você foi chamado para ficar aqui. Não, mas eu quero viajar, eu quero pregar, eu quero ser conhecido. Não. Quem tem que te conhecer é o povo da cidade, é o povo da sua igreja. Pastoreia aqui. Então, tem toda essa delicadeza que muitas pessoas não vão, elas precisam ficar. E elas olham as pessoas indo e elas querem, né? Existe aparentemente, principalmente na época de mídias sociais, um glamour em quem vai, a foto, local, o ambiente, novas pessoas, mas não sabe dos desafios. Eu em Uberlândia mesmo já passei um desafio. Deus sempre levanta o profeta para falar comigo quando eu tô incrédulo, né? Você tem uma palavra para mim, irmã, hoje? Chegou nada ainda não. Crê tão somente. Deus tá falando que seu ouvido não tá pronto pra ouvir. Quem que me apresentou hoje? Alguém me apresentou hoje. Uma profeta que eu falei assim, e aí, o que Deus tá falando? Tava vestido estranho? Tava vestido... Não, você tava vestido estranho. Tava com pena de gafanhoto? Tava com um casaco meio diferenciado. Falei, que é isso? Aí... O que eu ia falar mesmo? Esqueci. Você tá falando que você que recebeu uma palavra profética lá em... Exato. Agora em Uberlândia. Cheguei lá recente. E aí, assim, o pessoal nos conhecia, né? Muita gente, minha esposa foi da igreja antiga, então tem o pessoal mais antigo e tal. Eles me conheciam, tinha muita gente nova. E assim, o pastor Ranilson e a Patrícia, eles são queridos demais, né? Até hoje eles são queridos, a gente tava ali na conferência, faz foto e tal, eles são amados, são queridos, tem um estilo próprio, né, de pastorear, pessoas mais velhas, mais maduras, eu sou mais meninão, mais, né, eu não tenho um estilo muito pastoralzão, vem cá, deita no meu peito, vem cá, meu filho, faz um cafuné, não tem isso não, vai, te vira, vai, meu filho, vai pra tocar, vamos, anda, não sei o que, então, cada um tem o seu estilo, então eles estavam ali nesse estilo de pastoreio, de cuidar de pai, filho e tal, eu tenho pouco isso, então as pessoas são muito juntas, unidas, apegadas, querendo ou não, né? E isso é bom, isso é maravilhoso, mas como houve a transição, o pessoal precisava aprender isso. Então, no início, para mim, como eu tenho a empresa, eu esqueci de falar, né? Que eu tenho empresa de fotografia de casamento. Né? Inclusive, tenho um casamento agora, vou sair para fotografar um casamento. Né? Então, já tem 15 anos, antes de ser crente, né? Antes de nascer de novo, já tinha empresa. Então, eu fotografo o Brasil todo, o mundo, e por aí vai. Estou viajando o tempo inteiro. Então, nessa empresa, eu cheguei a renunciar, porque eu ainda trabalho, então eu renunciei ali um mês. Eu nem dei atenção para cliente algum. Se algum cliente estiver me ouvindo, vai me desculpando aí. Mas eu renunciei tudo, nem estava respondendo cliente, só para dar atenção para a igreja, para entender como funcionava cada departamento, para entender como, porque a igreja da estrutura era um pouco maior do que Goiatuba. A estrutura de prédio, a estrutura de pessoas de rodízio, pessoas mais velhas, crente antigo. Eu precisava entender como funciona isso aqui, como funciona cada departamento, como funciona isso aqui, Então eu fiquei um mês, reunião todos os dias. Só que eu cronometrava, é 1 hora. Você tem 1 hora comigo, cada um tem 1 hora. Então vamos, na sua hora, fala, que eu quero ouvir. Então eu fiquei fazendo, e eu não respondi os clientes. Quando depois de um mês eu fui responder os clientes falavam assim, não, Thiago, eu já fechei com outra pessoa. Já fechei o casamento com outra pessoa, você não me respondeu, eu perdi mais ou menos uns 10 clientes nessa. E aí encontrei um pouco de resistência com algumas pessoas no início. No outro mês,
algumas resistências. Falei, mas por que a pessoa está resistindo? Eu estou renunciando tudo, renunciando meu trabalho e tudo para cuidar da igreja, para ajudar, para auxiliar. O pastor Ranilson estava pastoreando em tempo integral. Eu Uhum. não, eu tenho empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que resolver isso tudo, e além disso a igreja. Então, a pessoa não está vendo que eu estou me esforçando tanto aqui para poder auxiliar, por que que ela está resistindo tanto? Então eu comecei a entrar numa crise de eu estou renunciando, vocês não estão reconhecendo, o que que eu Uhum. estou fazendo aqui? Eu não preciso ficar aqui não, ué. Tchau. Vou iniciar a igreja do zero lá em Uhum. Caldas Novas. Quem não vai querer ir pra Caldas? Deixa eu ver a igreja Verbo da Vida em Caldas Novas, vocês querem ir lá? Não. Que isso? Não congregar, gente. Pra visitar, ué. Quem que não vai Pra pra Caldas visitar, Novas? eu quero. for pra lá, Que não tem problema, isso? porque Deus mandou ficar. Não, A gente quer obedecer. Vocês estão espertos aí, quase. Essa pegadinha não deu certo, gente. Não, é o seguinte, senhor, eu tô falando pra passar férias. Inclusive, tem um pessoal lá na nossa igreja que tá lá de férias. Ai, É. Eu vou passar férias em Caldas. Você vai lá, ué, visitar Vou. a igreja Verbo da Ah, eu Vida, vou. você vai. Aproveita e dizima lá não pode não, né? Dizimar não, mas Não, né? ofertar Oferta, pode. né? Faz uma Ofertar oferta. pode, é. Tá bom. Mas se o pastor José disser, se quiser, vai muda o dízimo. Aí, então você vai pra lá, todo mundo vai. Quem não quer ir pastorear a igreja em Caldas Novas, estar em Caldas... Então, assim, eu comecei a passar por essa adversidade, Uhum. muita seta na minha mente. O diabo falando comigo, você tá fazendo o que aqui, rapaz? Aí Deus levantou um mestre. Nós temos um mestre, Ah. que é o nosso professor da escola. A escola de ministros tá chegando em Uberlândia. Uau. Uau. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem. O projeto vai ser falado na conferência hoje ou amanhã. A escola de ministros está aprovada para Uberlândia. E aí, nosso diretor da escola de ministros lá é um mestre que nós temos lá na igreja, que é o Clécio. E aí, Deus usou, ele deu um sonho para ele e ele veio falar comigo. No meio do culto, ele me chamou lá pra salinha. Eu vi você e a Paula no aeroporto com as malas prontas. E eu quero falar para você que eu tô com você. E não abro mão. Nós estamos juntos. E olhou dentro do meu olho. Nós estamos juntos. Fica firme. E aquela palavra me fortaleceu. Eu falei, uau, se tem um, então vai dar certo. Porque querendo ou não, eu tava recebendo tanta sugestão que parecia que ninguém tava comigo. Hum. E eu tô ali porque o ministério pediu, o outro pastor foi pra BH, e eu tô aqui dando sangue, tô perdendo cliente, perdendo dinheiro. Cada casamento que eu cobro é 10 mil, ué. Perdi muito casamento aqui, tô aqui organizando tudo, dando aqui, renunciando, e o pessoal não quer. Mas isso é coisa da minha mente também. Muita coisa é seta. É. E aí, recebendo esse tanto de seta, Deus levantou o camarada pra falar. E fiquei firme. E aí, tamo lá. Então, assim, querendo ou não, até nesse desafio, porque para muitas pessoas em Goiatuba, uma cidade do interior, sabe o que o pessoal falava lá, as ovelhas? Você vai pra Uberlândia, hein? Que isso, tá chique, hein? Cidade Olha. shopping. É tipo, foi promovido, né? Exato, é igual quando o missionário vai pra Europa. O pessoal pensa que é flores. Ah, vai passear na Europa, vai pra Orlando, a igreja de Orlando. É. Não, meu amigo, nós estamos obedecendo a Deus. Isso. É renúncia, não é simples, É. não é fácil. Estava estabelecido agora tudo em Goiatuba. Eu preferia ficar em Goiatuba ou ir para uma cidade local ali da região. Mas agora voltar para Uberlândia, estabelecer tudo de novo, reencontrar as pessoas, organizar. Então, assim, é um desafio, mas no meio do desafio a graça, a sabedoria. Vamos usar um pouco de fé, né? Esse irmão tá muito incrédulo. É graça, é sabedoria, é fé, é instrução, é fortalecimento da parte de Deus, Obediência. a obediência, É né? Tem provisão, o que mais? Me ajuda, gente. Vai, prega aí um pouco. É tudo isso e muito mais. A gente vai ter que encerrar. Não mas acredito. Quando começa a ficar bom, Eu falei que eu converso bastante. Não é que então começa a ficar bom, tá bom desde o É. início, mas é porque esse papo, se deixar. Tem Vai assunto fluindo, para né? É muito muito tempo, assunto, mas né? a gente É. vai ter que... Gente, olha, a gente bateu um papo aqui com o Thiago Garcia. Ele não Do é. Sudeste, não é o do Nordeste. Ele não é advogado. Não sou advogado. Porém, trabalha para o nosso advogado. Exatamente. Sou servo dele, do seu advogado. E a gente queria te agradecer, Thiago. Que bênção Que que. bênção, que É bom a delícia. gente trazer aqui essa mesa aqui pessoas que são empolgadas não, que são convictas Amém. do chamado. Ei, glória a Deus. E a gente percebe isso em você. Eu tenho certeza que em Uberlândia é só o começo Amém. do que Deus Eu creio, glória a Deus. começou lá com o pessoal, com os moradores de rua, É verdade. mas E o projeto existe lá até hoje, hein? daí quando você pensa que você chega no horizonte, quando você chega no horizonte, você olha, tem outro horizonte. Então a obra que Deus tem na sua vida é gigantesca. Amém. Que top. Pode ser só em Uberlândia, mas ele pode. Uau. Eu costumo dizer para as pessoas que têm chamado assim, que têm paixão, que são cartas seladas. Aleluia. Tem selo que você vai pingando daqui para lá, tal. Eu não sei onde Deus quer que você chegue. Eu sei que Vai chegar.
convicção que você tem que está fazendo para Deus, Amém. vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Então é uma honra te receber aqui no Lume. Você Sério? trouxe muita luz, que o Lume Ei. é um facho de luz. feixe de luz. Esse, É. ilumina, É, ilumina. é. Muito obrigado. Gente, e nessas câmeras aqui, eu queria te pedir para vocês. Comenta, compartilha. Deixa o seu endereço, É. rede. Nessa câmera aqui, deixa seu É. Sim, endereço. tem 2, né? É. Tem um Dois. profissional. Inclusive, se tiver alguém que vai casar aí, Isso, eu posso olha, dar pode um fazer. contrato hoje aqui. Vou te esperar lá de fora já, né? Isso. Já Qual tem é a aqui. porcentagem de desconto? Ah, que vou tá te dar o dízimo. Vou te dar o dízimo. 10%, ok? Então, tô assinando o contrato. já no final Como de chama a cada- empresa? Ó, a empresa é TG, T de Thiago, G de Garcia. Ó, TG, Thiago Garcia com TH, é o profissional. E o meu é Thiago Garcia UD, que agora eu tô em Uberlândia, que é a sigla UD, que é o meu pessoal da família da pregação, e a nossa igreja Verbo Uberlândia, e as congregações Verbo Goiatuba, segue lá todo mundo, ó, Verbo Goiatuba, Isso. Verbo Mansur, Verbo Araguari e Verbo Patos de Minas. Em Uau. breve, muitos outros aí. É isso. Se o Renato permitir, meu pastor. Senhor, Renato é meu pastor e nada me faltará. E você siga o Lumen, a gente está no YouTube, então se inscreva aí e curta. E eu quero te pedir, comenta esse podcast aí. A gente quer saber o que você Compartilha. achou, a gente quer ouvir o seu Vai testemunho. me zoar, saber- não. É. É proibido me zoar nos Seja comentários gentil, aqui. né? Mas conta pra gente aí o que você recebeu nesse podcast e a gente se encontra aqui em outros episódios. Muito Com obrigada, certeza. Pastor Tiago. Uma honra. Um abraço para a igreja de Goiatuba. É um monte, Ei, né? Goiatuba, Uberlândia, não sei o que. O Lume É. no tudo aí. Instagram. Nosso Instagram, @lumen_podcast. E tem. Lumen.podcast. Ela esquece sempre. Ok, me ajuda aí nessa Me ajuda, conexão. aí. pelo amor de Gente, o Deus. dízimo não chega. @Lumen.podcast. O dela é @Keila. Vilas Vilas Eu já entendi, foi o Ricardo que fez toda essa ponte, né? Ele que criou e te passou os nomes. Ele é o cara da tecnologia dessa família aqui. Ó. E o meu é @Rick Vilas. Ai, Entra lá, se torna seguidor, deixa seu comentário, dá sugestão de quem a gente pode estar trazendo aqui. Nos ajude a levar essa luz, nos ajude a fazer com que o evangelho seja propagado. Você pode ser um instrumento nisso aí. E nessas câmeras centrais aqui, a gente se despede. Gente, até a próxima. Viva na prática da palavra e Deus te abençoe. Ei. Até mais. Tchau, tchau. Lord God.